Olá! Bem-vindos à quarta parte do livro A Amiga Genial, de Helena Ferrante. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. 32. Tentei sugerir a Marisa que fôssemos buscá-lo no porto, mas ela se recusou. Disse que o irmão não merecia aqueles cuidados. Nino chegou à noite. Alto, magérrimo, camisa azul marinho, calças escuras, sandálias, saco de viagem nos ombros. Não demonstrou a mínima emoção em me encontrar em Ischia, naquela casa, tanto que pensei que a família tivesse um telefone em Nápoles, que Marisa o tivesse avisado de algum jeito. Na mesa se expressou por meio de monossílabos. Não apareceu no café da manhã. Acordou tarde. Fomos à praia tarde. Carregou pouca coisa ou quase nada. Mergulhou imediatamente, com decisão, e nadou para o fundo sem o virtuosismo exibido do pai, com naturalidade. Desapareceu. Temi que tivesse se afogado, mas nem Marisa nem Lídia se preocuparam. Reapareceu quase 2 horas depois e se pôs a ler, fumando um cigarro atrás do outro. Leu o dia inteiro, sem jamais nos dirigir a palavra e alinhando as guimbas na areia, em fila dupla. Também comecei a ler, recusando o convite de Marisa para passear pela orla. No jantar ele comeu depressa, saiu. Tirei a mesa e lavei os pratos pensando nele. Montei minha cama na cozinha e me pus de novo a ler, esperando que ele voltasse. Li até por volta de 1, depois dormi com a luz acesa e o livro aberto no peito. De manhã acordei com a luz apagada e o livro fechado. Pensei que tivesse sido ele e senti uma onda de amor nas veias como nunca experimentara antes. No intervalo de poucos dias as coisas melhoraram. Percebi que de vez em quando ele me espiava e depois desviava o olhar para o lado. Perguntei o que estava lendo, disse a ele o que eu lia. Falamos de nossas leituras, entediando Marisa. No início ele pareceu escutar com atenção. Depois, exatamente como Lila, disparou a falar e seguiu adiante cada vez mais tomado pelos próprios pensamentos. Como eu desejava que ele se desse conta de minha inteligência. Tendia a interrompê-lo, a dizer minha opinião, mas era difícil. Parecia contente com a minha presença desde que eu ficasse em silêncio para ouvi-lo, e logo me resignei a isso. De resto, dizia coisas que eu me sentia incapaz de pensar, ou de qualquer modo de falar com a mesma segurança. E as dizia num italiano forte, envolvente. Marisa às vezes nos jogava bolas de areia, noutras irrompia gritando: "Parem com isso! Quem se importa com esses Dostoiévski, esses Karamazov?" Então Nino parava bruscamente e se afastava pela orla da praia, de cabeça baixa, até se transformar num pontinho. Eu passava algum tempo com Marisa falando de seu namorado, que não poderia vir encontrá-la em segredo e por isso ela chorava. Entretanto, me sentia cada vez melhor. Não podia acreditar que a vida pudesse ser assim. Talvez, pensava, as garotas da rua da Emília, aquela toda vestida de verde, por exemplo, levassem uma vida como aquela. A cada 3 ou 4 dias, Donato Sarratori voltava, mas ficava no máximo 24 horas e depois ia embora. Dizia que só pensava no 13 de agosto, quando se estabeleceria em Barano por 2 semanas inteiras. Assim que o pai chegava, Nino se tornava uma sombra. Comia, desaparecia, reaparecia, tarde da noite não dizia uma palavra. Ouvia o pai com um meio sorriso condescendente, e qualquer coisa que o pai dissesse, ele não concordava, mas tampouco se opunha. As únicas vezes em que dizia algo direto e explícito era quando o pai se referia ao desejado 13 de agosto. Então, 2 minutos depois, ele lembrava a mãe, não a Donato, que logo após o feriado de agosto precisava voltar a Nápoles porque tinha combinado de se encontrar com alguns colegas de escola. Pretendiam reunir-se numa casa de campo em Avelino e começar a fazer as tarefas das férias. É mentira, me sussurrava Marisa. Não tem tarefa nenhuma. Mas a mãe o elogiava e o pai também. Aliás, Donato partia logo para um dos seus assuntos favoritos. Nino tinha sorte de estudar. Ele só tinha podido estudar até o 2º ano da escola técnica. Depois precisara trabalhar. Mas se tivesse tido a oportunidade de estudos que seu filho teve, quem sabe até onde chegaria. E concluía: "Estude, Nino. Vá, dê orgulho ao papai e faça o que eu não consegui fazer." Aquela conversa incomodava Nino mais que qualquer outra coisa. Só para fugir da situação, às vezes, chegava a nos convidar, a mim e a Marisa, para sair com ele. Dizia de cara amarrado aos pais como se o atormentássemos todo o tempo. "Elas querem um sorvete, querem passear, vou acompanhá-las." Naquelas ocasiões, Marisa corria felicíssima para se arrumar, enquanto eu me lamentava por ter de vestir sempre os mesmos farrapos.
mas tinha a impressão de que ele pouco se importava se eu era bonita ou feia. Assim que saía de casa, disparava a falar, o que incomodava muito Marisa. E ele dizia que era melhor ela ter ficado em casa. Já eu era todo ouvidos para Nino. Eu ficava muito surpresa de que, no agito do porto, entre os jovens e não tão jovens que olhavam para mim e Marisa com segundas intenções e riam e tentavam puxar conversa, ele não mostrasse nenhum vestígio daquela predisposição à violência típica de Pasquale, Rino, Antônio e Enzo quando saíam conosco e alguém nos dava uma olhada mais forte. Como guarda ameaçadora de nosso corpo, ele pouco valia, talvez porque estivesse tomado pelas coisas que lhe passavam pela cabeça, pela ânsia de me falar sobre elas, deixar que rolasse de tudo à nossa volta. Foi assim que Marisa fez amizade com os rapazes de Forio, e eles foram visitá-la em Barano. E ela os levou com a gente para a Praia dos Maronte, e passamos a sair todas as noites. Íamos os três ao porto, mas chegando ali, ela sumia com os novos amigos, quando Pasquale seria tão liberal com Carmela, ou Antônio com Ada. E nós passeávamos à beira do mar. Depois nos encontrávamos por volta das 10 e voltávamos para casa. Numa noite, assim que ficamos sós, Nino me disse de repente que quando era menino invejara muito a relação que havia entre mim e Lila. Nos olhava de longe, sempre juntas, sempre conversando, e gostaria de ter feito amizade com a gente, mas sempre lhe faltara coragem. Depois sorriu e acrescentou: Lembra a declaração que lhe fiz? Lembro. Eu gostava tanto de você. Fiquei em brasa, sussurrei estupidamente. Obrigada. Pensava que seríamos namorados e que ficaríamos sempre juntos, os três, eu, você e sua amiga. Juntos? Sorriu de si mesmo, criança. Eu não entendia nada de namoros. Depois me perguntou de Lila. Ela continuou a estudar? Não. E o que está fazendo agora? Ajudando os pais. Ela era excelente. Era difícil acompanhá-la, me confundia a cabeça. Disse exatamente assim, me confundia a cabeça. E se num primeiro momento eu tinha ficado um tanto mal porque de fato ele estava dizendo que sua declaração fora apenas uma tentativa de introduzir-se em minha relação com Lila, agora eu sofria de modo evidente e senti uma dor bem no meio do peito. Ela não é mais a mesma, eu disse. Mudou muito. E senti o impulso de acrescentar. Ouviu como os professores falam de mim no colégio? Ainda bem que consegui me conter. Mas a partir daquela conversa tive dificuldade de contar a Lila o que estava acontecendo comigo e parei de descrever. De todo modo, ela não me respondia mesmo. Em vez disso, me dediquei a cuidar de Nino. Sabia que ele acordava tarde e inventava desculpas de todo tipo para não tomar café da manhã com os outros. Esperava por ele, descia com ele para a praia, preparava suas coisas, eu mesma as levava, e tomávamos banho juntos. Porém, quando nadava para o fundo, não me sentia capaz de acompanhá-lo. Voltava para a toalha e ficava vigiando com apreensão o rastro que ele deixava, o pontinho escuro de sua cabeça. Sentia ansiedade quando o perdia de vista. Experimentava alegria quando o avistava voltando. Enfim, eu o amava. Tinha consciência disso e estava contente de amá-lo. Enquanto isso, o feriado de agosto se aproximava sempre mais. Numa noite, lhe disse que não queria ir ao porto, preferia dar um passeio em Maronte. Era lua cheia. Esperei que viesse comigo, renunciando a acompanhar a irmã, que insistia em ir ao porto, onde agora tinha uma espécie de namorado com quem, me confessou, trocava beijos e abraços, traindo o namorado de Nápoles. No entanto, ele foi com Marisa. Eu, por uma questão de princípio, peguei a estrada pedregosa que levava à praia. A areia estava fria, negro acinzentado à luz da lua. O mar mal respirava. Não havia alma viva e comecei a chorar de solidão. O que eu era? Quem eu era? Sentia-me de novo bonita. Não tinha mais espinhas. O sol e o mar me tinham emagrecido, e apesar disso, a pessoa que eu amava e por quem queria ser amada não demonstrava nenhum interesse. Que sinais eu trazia em mim? Que destino? Pensei no bairro como uma voragem da qual era ilusório tentar fugir. Depois ouvi o chiado da areia, me virei e vi a sombra de Nino. Sentou-se ao meu lado. Precisava voltar para buscar a irmã dentro de uma hora. Senti que estava nervoso, batia na areia com o calcanhar da perna esquerda. Não falou de livros. De repente, começou a falar do pai. Vou dedicar minha vida, disse, como se tratasse de uma missão, a tentar não me parecer com ele. É um homem simpático, é o que todos dizem. E então? Fez um trejeito sarcástico que o deixou feio por alguns segundos. Como está Melina? Olhei para ele estarrecida. Tive todo o cuidado do mundo de não mencionar o nome de Melina naqueles dias de muitas conversas.
e ele agora tocava no assunto. Assim, assim. Ele foi amante dela, sabia perfeitamente que era uma mulher frágil, mas mesmo assim a conquistou, por pura vaidade. Por vaidade faria mal a qualquer pessoa, e sem se sentir responsável por isso. Como está convencido de agradar a todos, acredita que tudo lhe é perdoado. Vai à missa aos domingos, trata os filhos com respeito, é cheio de atenções com a minha mãe, mas atrai continuamente. É um hipócrita, me dá nojo. Não soube o que lhe dizer. No bairro podia haver coisas terríveis. Pais e filhos muitas vezes chegavam às vias de fato, como Rino e Fernando, por exemplo, mas a violência daquelas poucas frases construídas com zelo me fez mal. Nino odiava o pai com todas as suas forças, e é por isso que falava tanto dos irmãos Karamazov. Mas não era esse o ponto. O que me perturbou profundamente foi que Donato Sarratori, pelo que eu tinha visto e ouvido de perto, não tinha nada de tão repulsivo. Era o pai que toda menina, todo jovem gostaria de ter, e Marisa de fato o adorava. Além disso, se seu pecado era a capacidade de amar, eu não via aí nada de particularmente cruel. Até de meu pai minha mãe dizia com raiva que sabe-se lá quantas ele aprontara. O resultado é que aquelas frases pungentes, o tom cortante, me pareceram terríveis. Pensei comigo que nem de minha mãe eu falaria assim, e murmurei. Ele e Melina foram envolvidos pela paixão, como o Dido e Enéas. E pense em Ascânio, a mãe dele morreu há pouco tempo. O pai deveria estar de luto. São coisas que fazem mal, mas são também muito comoventes. Ele jurou fidelidade diante de Deus. Exclamou de repente sobressaltado. Não respeita nem a ela nem a Deus. E saltou agitado. Tinha os olhos radiantes, belíssimos. Nem você me compreende, disse afastando-se a passos largos. Cheguei até ele, meu coração batia forte. Eu compreendo, sim, murmurei pegando-lhe o braço com cuidado. Nunca tínhamos sequer nos tocado, e o contato queimou meus dedos. Soltei-o imediatamente. Ele se inclinou e me beijou na boca. Um beijo suavíssimo. Amanhã eu vou embora, disse. Mas 13 é depois de amanhã. Não respondeu. Voltamos a Barano falando de livros. Depois fomos buscar Marisa no porto. Sentia sua boca na minha. 33. Chorei a noite toda na cozinha silenciosa. Adormeci quando amanhecia. Nela veio me acordar e me censurou. Disse que Nino quis tomar o café da manhã no terraço para não me incomodar. Tinha ido embora. Me vesti depressa. Ela notou que eu sofria. Vá, me permitiu finalmente. Talvez ainda dê tempo. Corri ao porto esperando chegar antes que a embarcação partisse, mas a balsa já ia longe. Passei dias horríveis. Arrumando os quartos, achei um marcador de livros de papelão azul que pertencia a Nino e o guardei entre as minhas coisas. À noite, na cozinha, eu o cheirava, beijava, lambia com a ponta da língua e chorava. Ficava comovida com o próprio desespero de minha paixão e o choro se autoalimentava. Depois, Donato Sarratori chegou e os seus 15 dias de férias começaram. Lamentou-se de o filho já ter ido embora, mas estava contente porque fora encontrar os colegas em Avelino para estudar. É um rapaz realmente sério, me disse. Que nem você. Tenho orgulho dele e imagino que seu pai também tem orgulho de você. A presença daquele homem sereno me acalmou. Quis conhecer os novos amigos de Marisa. Uma noite os convidou para fazer uma grande fogueira na praia. Ele mesmo se deu ao trabalho de amontoar toda a lenha que conseguia encontrar e ficou com a gente até tarde. O rapaz com quem Marisa tinha um meio namoro arranhava um violão. E Donato cantou. Tinha uma voz linda. Altas horas da noite ele mesmo começou a tocar. E tocava bem. Arriscou músicas dançáveis. Alguns começaram a bailar. Marisa foi a primeira. Eu olhava aquele homem e pensava, ele e o filho não têm nenhum traço em comum. Nino é alto, tem um rosto delicado, a testa coberta por cabelos bem pretos, a boca sempre semicerrada com lábios convidativos. Já Donato é de estatura mediana, os traços do rosto são marcados, é muito calvo, tem uma boca contraída quase sem lábios. Nino mira sempre com olhos severos, que veem além das coisas, das pessoas, e parecem assustados. Donato tem um olhar sempre disponível, que adora a aparência de cada coisa ou pessoa e só faz rir para elas. Nino tem algo que o devora por dentro, assim como Lila. O que é um dom e um sofrimento. Não são alegres, não se abandonam, temem o que acontece ao seu redor. Esse homem não. Parece apreciar qualquer manifestação da vida, quase como se cada segundo vivido tivesse uma limpidez absoluta.
Desde aquela noite, o pai de Nino me pareceu um remédio sólido não só contra a escuridão para a qual seu filho me empurrara ao ir embora depois de um beijo quase imperceptível, mas também, me dei conta disso espantada, contra aquela a que Lila me empurrara ao jamais responder às minhas cartas. Ela e Nino mal se conhecem, pensei. Nunca se frequentaram, e no entanto agora me pareciam muito semelhantes. Não têm necessidade de nada nem de ninguém. Sabem sempre o que está certo e o que não está. E se estiverem errados? O que há de particularmente terrível em Marcelo Solara? O que há de particularmente terrível em Donato Sarratori? Eu não entendia. Amava ambos e agora ambos me faltavam de modo distintos, mas eu era grata àquele pai odiado que, para mim, para todos nós, jovens, nos dava importância, nos oferecendo alegria e tranquilidade na noite dos Maronte. Subitamente me vi feliz por nenhum dos dois estarem presentes na ilha. Recomecei a ler. Escrevi uma última carta a Lila, na qual lhe dizia que, já que nunca me respondera, não lhe escreveria mais. No entanto, me liguei à família Sarratori. Me senti irmã de Marisa, de Pinúcio e do pequeno Ciro, que agora me adorava e comigo, somente comigo, não bancava o mimado, mas brincava tranquilamente, e juntos procurávamos conchinhas. Lídia, que definitivamente transformara a hostilidade em relação a mim em simpatia e afeto, me elogiava muitas vezes pela precisão que eu punha em cada coisa que fazia: pôr a mesa, fazer as camas, lavar os pratos, entreter o menino, ler, estudar. Numa manhã, ela me fez vestir uma saia de praia que estava um pouco justa nela, e, como nela e até Sarratori, chamando de urgência para emitir um parecer, se entusiasmaram com o resultado. Acabei ganhando a peça de presente. Em certos momentos, parecia até me preferir a filha. Dizia: é indolente, vaidosa. A eduquei mal, não estuda. Já você faz tudo com muito juízo, exatamente como o Nino. Acrescentou uma vez: só que você é solar e ele está sempre nervoso. Porém, ao ouvir aquelas críticas, Donato reagiu e começou a elogiar o filho mais velho. É um menino de ouro, disse, me pedindo confirmação com o olhar, e eu fiz um sinal que sim, com grande convicção. Após seus demorados banhos, Donato se deitava ao meu lado para enxugar-se ao sol e lia seu jornal, Roma, a única coisa que lia. Espantava-me que alguém que escrevia poesia, que tinha até publicado um volume, não abrisse nunca um livro. Não trouxera nenhum e nunca manifestava curiosidade pelos meus. Às vezes me lia em voz alta algum trecho de artigo, palavras e frases que teriam irritado muito Pasquale, e certamente a professora Galliani também. Mas eu permanecia calada, não queria discutir com uma pessoa tão gentil estragando a grande estima que tinha por mim. Uma vez me leu um artigo inteiro, do início ao fim, e a cada 2 linhas se virava para Lídia sorrindo, e Lídia respondia com um sorriso cúmplice. Ao final me perguntou: gostou do texto? Era um artigo sobre a velocidade da viagem de trem comparada à das viagens de antigamente, em Caleça ou a pé pelas estradinhas rurais. Estava escrito em frases altissonantes que ele lia comovido. Sim, muitíssimo, respondi. Olhe quem o escreveu. O que está vendo aqui? Inclinou-se para mim, pôs o jornal sobre os meus olhos. Li emocionada. Donato Sarratori. Lídia caiu na risada. Ele também. Me deixaram na praia tomando conta de Ciro, enquanto tomavam banho da maneira habitual, agarrados um ao outro e falando-se ao ouvido. Eu os olhei e pensei, coitada de Melina, mas sem rancor em relação a Donato. Admitindo-se que Nino tivesse razão e que tenha havido algo entre os dois, admitindo-se, enfim, que Sarratori tivesse de fato traído Lídia, ainda mais que antes, agora que o conhecia bastante, não conseguia senti-lo culpado, tanto mais que nem sua mulher o considerava culpado, embora na época o tenha forçado a ir embora do bairro. Quanto a Melina, eu também a entendia. Tinha experimentado a alegria do amor por aquele homem tão distante da média, um fiscal de trem, mas também um poeta, um jornalista. A mente frágil de Melina não conseguira readaptar-se à normalidade bruta de sua vida sem ele. Eu me comprazia com esses momentos. Naqueles dias estava contente com tudo, com meu amor por Nino, com minha tristeza, com o afeto de que me sentia cercada, com minha própria capacidade de ler, pensar e refletir em solidão. 34. Depois, no final de agosto, quando aquele período extraordinário estava para terminar, inesperadamente aconteceram 2 coisas importantes no mesmo dia. Era o 25. Lembro exatamente porque era a data do meu aniversário.
Me levantei e preparei o café para todos. Disse à mesa: hoje faço 15 anos. E já enquanto falava, me lembrei de que Lila tinha feito 15 anos no dia 11, mas tomada por tantas emoções, tinha me esquecido disso, embora o costume de então fosse comemorar sobretudo o onomástico. Os aniversários na época eram considerados irrelevantes. Os Sarratori e Nela insistiram em fazer uma festinha à noite. Eu fiquei contente. Eles se aprontaram para descer ao mar e eu estava tirando a mesa quando o carteiro chegou. Apareci na janela. O carteiro disse que havia uma carta para Greco. Desci correndo com o coração aos pulos. Excluía que fosse meus pais. Era uma carta de Lila? De Nino? Era de Lila. Rasguei o envelope. Dentro havia 5 folhas cerradas. As devorei, mas não entendi quase nada do que li. Hoje pode parecer estranho, mas foi exatamente assim. Antes mesmo de ser tomada pelo conteúdo, me espantou que a escrita trouxesse a voz de Lila. Não só. Desde as primeiras linhas me veio à mente A Fada Azul, o único texto dela que eu tinha lido afora as redaçõezinhas da escola fundamental, e compreendi o que, na época, me agradara tanto. Havia em A Fada Azul a mesma qualidade que me intrigava agora. Lila sabia falar por meio da escrita, diferentemente de mim quando escrevia, diferentemente de Sarratori em seus artigos e poesias, diferentemente até de muitos escritores que eu tinha lido e lia. Ela se expressava com frases de um extremo apuro, sem nenhum erro, mesmo sem ter continuado os estudos, mas, além disso, não deixava nenhum vestígio de inaturalidade, não se sentia o artifício da palavra escrita. Eu lia e, ao mesmo tempo, podia vê-la, escutá-la. Sua voz era um fluxo que me arrebatava e me transportava como quando discutíamos entre nós, e, no entanto, era inteiramente depurada das escórias de quando se fala, da confusão oral. Tinha a ordem viva que eu imaginava devesse caber ao discurso dos que tivessem a sorte de nascer da cabeça de Zeus, e não dos Greco, dos Cerulo. Me envergonhei das páginas infantis que lhe escrevera, dos tons excessivos, das frivolidades, da falsa alegria, da dor fingida. Quem sabe o que Lila tinha pensado de mim? Senti desprezo e rancor pelo professor Gerace, que me iludira ao me dar 9 em italiano. Aquela carta teve como primeiro efeito me fazer sentir, aos 15 anos, no dia do meu aniversário, uma impostora. A escola se enganara a meu respeito, e a prova estava ali, na carta de Lila. Depois, pouco a pouco, os conteúdos também foram chegando. Lila me dava os parabéns pelo aniversário. Não me escrevera antes porque estava contente de me saber passeando sobre o sol, em boa convivência com os Sarratori, amando Nino, aproveitando tanto Isha, a praia dos Maronte, e não queria estragar minhas férias com suas histórias tristes. Mas agora sentia a urgência de romper o silêncio. Logo após minha partida, Marcelo Solara, com a permissão de Fernando, passara a vir todas as noites para o jantar. Chegava às 8h30 e se retirava pontualmente às 10h30. Sempre levava alguma coisa. Massas, chocolatinhos, açúcar, café. Ela não tocava em nada. Não lhe dava nenhuma confiança. E ele a olhava em silêncio. Após a primeira semana daquela tortura, já que Lila agia como se ele não estivesse ali, decidira surpreendê-la. Apresentara-se de manhã na companhia de um tipo forte, todo suado, que depositara na sala de jantar uma enorme caixa de papelão. Da caixa saíra um objeto que todos conhecíamos, mas que pouquíssimos no bairro tinham em casa: uma televisão, ou seja, um aparelho com uma tela onde se viam imagens, assim como no cinema, mas que não vinham de um projetor, mas do ar, e que dentro tinha um tubo misterioso chamado catódico. Por causa desse tubo, mencionado continuamente pelo homem forte e suado, o aparelho não tinha funcionado durante dias. Depois, de tanto tentar, ele começara a funcionar. E agora, meio bairro, inclusive minha mãe, meu pai e meus irmãos, ia à casa dos Cerulo para ver aquele milagre. Rino não. Estava melhor. A febre passara definitivamente, mas não dirigia mais a palavra a Marcelo. Quando ele aparecia, começava a falar mal da televisão e em seguida ia dormir sem tocar na comida. Ou saía e vagava até tarde da noite com Pascoal e Antônio. Já Lila dizia adorar a televisão. Gostava especialmente de assisti-la com Melina, que comparecia todas as noites e ficava um longo tempo em silêncio, concentradíssima. Era o único momento de paz. De resto, todas as raivas recaíam sobre ela. A raiva do irmão, porque ela o abandonara a seu destino de servo do pai, enquanto ela se encaminhava para um casamento que a transformaria numa senhora rica. A raiva de Fernando e de Nunzia, porque ela não era gentil com Solara. Ao contrário, o tratava aos pontapés. E a raiva de Marcelo, que, sem que ela jamais o tivesse aceitado,
Se sentia cada vez mais noivo, aliás, dono, tendendo a passar da devoção muda a tentativas de beijo, a perguntas suspeitosas sobre onde ela ia, quem encontrava, se tinha tido outros namorados, se alguém algum dia a tocara ao menos de leve. Como ela não respondia, ou pior, zombava dele, falando-lhe de beijos e abraços em namorados inexistentes, uma noite ele lhe falou no ouvido sério: Você debocha de mim, mas se lembra de quando me ameaçou com um trinchete? Bem, se eu souber que você gosta de outro, lembre-se, não vou me limitar a ameaçá-la. Acabo com você e pronto. Agora ela não sabia como sair daquela situação e continuava carregando sua arma para qualquer eventualidade, mas estava aterrorizada. Nas últimas páginas, escreveu que sentia à sua volta todo o mal do bairro. Aliás, desabafou obscuramente. Mal e bem estão misturados e se alimentam reciprocamente. Pensando bem, Marcelo era realmente um bom partido, mas o bom sabia ruim e o ruim a bom, um amálgama que a sufocava. Noites atrás havia acontecido algo que de fato a assustara. Marcelo tinha ido embora, a televisão estava apagada, a casa estava vazia. Rino tinha saído, os pais estavam indo para a cama. Enfim, ela estava só na cozinha lavando os pratos e cansada, sem forças, quando a certo ponto ouviu um estouro vindo das peças de cobre. Viraram-se de golpe e percebera que a panela grande de cobre explodira, assim, sozinha. Estava pendurada no prego onde normalmente ficava, mas no centro tinha uma grande fenda. As bordas estavam erguidas e retorcidas, e a própria panela estava toda deformada, como se não conseguisse mais conservar sua aparência de panela. A mãe viera correndo de camisola e a culpara de tê-la deixado cair e quebrado. Mas uma panela de cobre, mesmo quando cai, não se rompe nem se deforma daquela maneira. Esse é o tipo de coisa, concluía Lila, que me assombra. Mais que Marcelo, mais que qualquer um, e sinto que preciso achar uma solução, senão, uma coisa atrás da outra, tudo se rompe, tudo, tudo, tudo. Despedia-se de mim, me mandava muitos parabéns, e apesar de querer o contrário, apesar de não ver a hora de me rever, apesar de ter uma necessidade urgente de minha ajuda, desejava que eu continuasse em Isha com a gentil senhora nela e que não voltasse nunca mais para o bairro. 35. A carta me perturbou enormemente. O mundo de Lila, como sempre, se sobrepôs ao meu num instante. Tudo o que lhe escrevera entre julho e agosto me pareceu banal. Fui tomada pela ânsia de me redimir. Não fui ao mar e logo tentei responder com uma carta séria, que tivesse o mesmo andamento essencial, nítido e também coloquial da sua. Porém, se as outras cartas me saíram com facilidade, enchia páginas e páginas em poucos minutos, sem nunca as corrigir, essa eu escrevi, reescrevi e tornei a reescrever. Mas o ódio de Nino pelo pai e o papel que o caso de Melina tivera na origem daquele sentimento ruim me fizeram mal. A relação com a família Sarratori me pareceu despida de interesse. Donato, que na verdade era um homem notável, em seus textos me soava um pai de família banal. Quanto ao que se referia a Marcelo, só consegui dar conselhos superficiais. De autêntico, só senti o desapontamento porque agora ela possuía uma TV em casa, e eu não. Enfim, não consegui responder a ela, mesmo me privando do mar, do sol, do prazer de estar com Ciro, com Pino, com Lídia, com Marisa, com Sarratori. Ainda bem que nela, a partir de certo momento, veio me fazer companhia no terraço, trazendo-me um refresco de amêndoas. Ainda bem que, quando voltaram do mar, os Sarratori se queixaram de eu ter ficado em casa e começaram a me paparicar. Lídia quis preparar sozinha uma torta recheada com creme. Nela abriu uma garrafa de vermute. Donato desandou a cantar canções napolitanas. Marisa me deu de presente um pequeno cavalo marinho de pano que comprara para si na noite anterior, no porto. Fiquei mais tranquila, mas não conseguia deixar de pensar em Lila, tão cheia de problemas, enquanto eu estava tão bem, cercada de carinho. Falei de maneira um tanto dramática que tinha recebido uma carta de uma amiga, que essa amiga precisava de mim, e por isso eu estava pensando em voltar antes do previsto. Depois de amanhã, no máximo, anunciei, mas sem muita convicção. De fato, só disse aquilo para ver como nela se lamentava, como Lídia dizia que Ciro sofreria muito, como Marisa se desesperava, como Sarratori exclamava desolado: Mas como vamos fazer sem você? Coisas que me comoveram e tornaram ainda mais feliz a minha festa. Depois Pino e Ciro começaram a cochilar, e Lídia e Donato foram levá-los para a cama.
Marisa me ajudou a lavar os pratos. Nela me disse que, se eu quisesse descansar um pouco mais, ela acordaria mais cedo para preparar o café. Protestei. Aquilo era obrigação minha. Todos, um a um, foram se retirando e eu fiquei sozinha. Fiz minha cama no canto de sempre. Analisei a situação para ver se havia baratas, pernilongos. Meu olhar caiu nas panelas de cobre. O texto de Lila era tão sugestivo que olhei as panelas com crescente inquietude. Lembrei que ela sempre se encantara com seu brilho e, quando as lavava, se dedicava a areá-las com grande zelo. Ali, não por acaso, 5 anos atrás ela havia posto o esguicho de sangue jorrado do pescoço de Dom Aquile quando fora degolado. Ali, agora, concentrara a sua sensação de ameaça, a angústia pela escolha difícil que tinha diante de si, fazendo explodir uma delas como um sinal, como se sua forma se decidisse bruscamente a ceder. Eu saberia imaginar aquelas coisas sem ela? Saberia dar vida a um objeto, deixá-lo retorcer-se em uníssono com a minha? Apaguei a luz. Tirei a roupa e entrei na cama com a carta de Lila e o marcador de livros cor pastel de Nino, as duas coisas mais preciosas que eu tinha naquele momento. Da janela chovia a luz branca da lua. Beijei o marcador como fazia todas as noites. Tentei reler na pálida claridade a carta de minha amiga. As panelas brilhavam, a mesa rangia, o teto pesava no alto, o ar noturno e o mar premiam dos lados. Tornei a me sentir humilhada pela capacidade de escrita de Lila, por como ela conseguia plasmar as coisas e eu não, até que meus olhos se nublaram. Claro, eu estava feliz por ela ser tão excepcional mesmo sem a escola, sem os livros da biblioteca, mas aquela felicidade me tornava culpadamente infeliz. Depois ouvi uns passos. Vi entrar na cozinha a sombra de Sarratori, descalço, com seu pijama azul. Me cobri com os lençóis. Ele foi até a torneira, pegou um copo d'água, bebeu. Ficou em pé alguns segundos diante da pia, pousou o copo, moveu-se em direção à minha cama. Agachou-se ao meu lado com os cotovelos apoiados na borda do lençol. Eu sei que você está acordada, disse. Estou. Não pense em sua amiga. Fique. Ela está mal, precisa de mim. Sou eu que preciso de você, disse e se inclinou. Beijou-me a boca sem a suavidade do filho, abrindo-me os lábios com sua língua. Fiquei imóvel. Ele afastou de leve o lençol, continuando a me beijar com cuidado, com paixão, e procurou meu peito com a mão, o acariciou sobre a camisola. Depois me soltou, desceu entre as minhas pernas, pressionou com firmeza 2 dedos em minha calcinha. Eu não disse, não fiz nada. Estava aterrorizada com aquele comportamento, tomada pelo horror que me causava, pelo prazer que apesar de tudo sentia. O bigode dele me espetava o lábio superior. Sua língua era áspera. Descolou-se de minha boca devagar. Afastou a mão. Amanhã à noite, eu e você, vamos dar um belo passeio na praia. Disse meio rouco. Te amo muito. E sei que você também gosta muito de mim, não é? Fiquei calada. Ele roçou mais uma vez os lábios nos meus, murmurou boa noite, se levantou e saiu da cozinha. Continuei sem me mover, não sei por quanto tempo. Por mais que tentasse afastar a sensação de sua língua, de suas carícias, da pressão de sua mão, eu não conseguia. Nino quis me dar um aviso. Sabia que isso aconteceria? Senti um ódio incontrolável por Donato Sarratori e um desgosto por mim, pelo prazer que me ficara no corpo. Por mais que hoje possa parecer inverossímil, desde quando tinha memória de mim até aquela noite, eu nunca me dera prazer. Não conhecia aquilo, e senti-lo em meu corpo me surpreendeu. Fiquei na mesma posição não sei por quantas horas. Depois, com as primeiras luzes do dia, saí do torpor, recolhi todas as minhas coisas, desmontei a cama, escrevi 2 linhas de agradecimento a Nela e fui embora. A ilha estava quase sem sons, o mar parado. Somente os cheiros eram muito intensos. Com o dinheiro contado que a minha mãe me dera mais de um mês antes, peguei a primeira balsa que partiu. Assim que a embarcação se moveu e a ilha, com as cores suaves da primeira manhã, ficou na distância, pensei que finalmente eu tinha algo a contar. Uma história a qual Lila não teria nada de tão memorável a contrapor. Mas logo percebi que o asco em relação a Sarratori e o asco que eu mesma sentia por mim me impediriam de abrir a boca. De fato, essa é a primeira vez que busco palavras para aquele meu inesperado fim de férias. 36. Reencontrei Nápoles imersa numa canícula informe e mal cheirosa. Minha mãe, sem me dizer uma palavra sobre como eu estava, sem nenhuma espinha queimada de sol, me censurou por eu ter voltado antes do previsto. "O que você fez?" disse. "Se comportou mal? A amiga da professora a expulsou?"
A coisa foi diferente com meu pai, que ficou com os olhos brilhando e me encheu de elogios, dentre os quais, repetindo 1000 vezes, se destacava: "Mas olha só, que filha linda que eu tenho!" Quanto a meus irmãos, disseram com certo desprezo: "Você parece uma negra." Me olhei no espelho e eu mesma me espantei. O sol me tornara de um louro esplêndido, mas o rosto, os braços, as pernas estavam como que pintados de ouro escuro. Enquanto estive imersa nas cores de Isha, sempre entre rostos bronzeados, minha transformação me parecera adequada ao ambiente. Agora, uma vez restituída ao contexto do bairro, onde cada rua e cada rosto continuava de uma palidez doentia, me pareceu excessiva, quase uma anomalia. As pessoas, os edifícios, a avenida cheia de tráfego e de poeira me deram a impressão de uma foto mal impressa, como aquelas dos jornais. Assim que pude, fui correndo encontrar Lila. Chamei-a do pátio. Ela pôs a cara para fora, saiu do portão às carreiras. Me abraçou, me beijou, me cobriu de elogios como nunca tinha feito. Tanto que fui sufocada por aquele afeto tão explícito. Era a mesma de sempre, mas, em pouco mais de um mês, tinha mudado ainda mais. Já não parecia uma garota, mas uma mulher. Uma mulher de pelo menos 18 anos, idade que na época me parecia avançada. Suas velhas roupas estavam curtas e apertadas, como se tivesse crescido dentro delas no intervalo de poucos minutos, e aderiam a seu corpo mais do que seria lícito. Estava ainda mais alta, tinha ombros retos, era sinuosa, e o rosto palidíssimo sobre o pescoço fino me pareceu de uma delicada, anômala beleza. Senti que estava nervosa, olhou ao redor na rua, por cima dos ombros várias vezes, mas não me deu explicações. Disse apenas: "Venha comigo", e quis que a acompanhasse à charcutaria de Stefano. Pegando-me pelo braço, acrescentou: "É uma coisa que só posso fazer contigo. Ainda bem que você voltou. Pensei que precisaria esperar até setembro." Nunca tínhamos feito aquele trajeto rumo aos jardins tão abraçadas uma à outra, tão afinadas, tão felizes de nos reencontrar. Contou-me que as coisas estavam piorando a cada dia. Justamente na noite anterior, Marcelo chegara com doces e espumante e lhe dera de presente um anel cravejado de brilhantes. Ela o aceitara e o pusera no dedo para evitar problemas diante dos pais, mas pouco antes dele ir embora, já na porta, o devolveu com maus modos. Marcelo tinha protestado, ameaçou-a como vinha fazendo cada vez com mais frequência, e por fim caiu em prantos. Fernando e Núnzia logo perceberam que algo não ia bem. A mãe estava afeiçoada a Marcelo, gostava das coisas boas que ele trazia todas as noites para casa, estava orgulhosa de ser proprietária de uma televisão. E Fernando se sentia como se tivesse parado de se afligir, porque, graças ao parentesco próximo com o Solara, podia olhar para o futuro sem angústias. Portanto, assim que Marcelo foi embora, ambos a atormentaram mais que o habitual para saber o que estava acontecendo. Consequência, pela primeira vez, Rino, depois de tanto tempo, defendeu-a, dizendo que sua irmã não queria um abestalhado que nem Marcelo, que era seu sacrossanto direito recusá-lo e que, se eles insistissem naquilo, ele em pessoa, tacaria fogo em tudo, na casa, na sapataria, em si mesmo, em toda a família. Pai e filho se pegaram, Núnzia se metera no meio, toda a vizinhança acordara. Não só, Rino se jogara na cama agitadíssimo, caíra no sono bruscamente, e 1 hora depois teve outro episódio de sonambulismo. Foi encontrado na cozinha enquanto acendia um fósforo atrás do outro e os passava ao lado do registro do gás, como para ver se havia algum vazamento. Núnzia acordara Lila aterrorizada, dizendo-lhe: "Rino realmente quer queimar a todos nós vivos." E ela correu para ver e tranquilizou a mãe. Rino estava dormindo e, no sono, ao contrário de quando estava acordado, se preocupava de fato que houvesse algum escapamento de gás. Acompanhou o irmão até a cama e o pôs para dormir. "Eu não aguento mais", concluiu. "Você não sabe o que eu estou passando. Preciso sair dessa situação." Agarrou-se a mim como se eu pudesse carregá-la de energia. "Você está bem", me disse. "Com você tudo vai bem. Preciso de sua ajuda." Respondi que podia contar comigo para qualquer coisa, e ela pareceu aliviada. Me apertou o braço, sussurrou: "Olhe." Vi de longe uma espécie de mancha vermelha que irradiava luz. "O que é aquilo?" "Não está vendo?" Eu não via bem. "É o carro novo que Stefano comprou." O automóvel estava estacionado em frente à charcutaria, que havia sido ampliada. Agora tinha 2 entradas, estava cheia de gente. As clientes, à espera de serem atendidas, lançavam olhares admirados àquele símbolo de bem-estar e de prestígio. No bairro nunca se vira um carro daquele tipo, todo de vidro e metais, com um teto que se abria. Um carro de gente rica, nada a ver com a milicento dos Solara. Girei em torno do veículo enquanto Lila estava à sombra e vigiava a rua, como se esperasse uma violência a qualquer momento.
Stefano apareceu na soleira da charcutaria, com um avental todo engordurado, a cabeça grande e a testa alta, o que dava uma ideia de desproporção, mas não desagradável. Atravessou a rua, me cumprimentou com cordialidade e disse: "Como você está bem, parece uma atriz." Ele também estava bem, tinha tomado sol assim como eu. Talvez fôssemos os únicos de todo o bairro a ter um ar tão saudável. Respondi: "Como você está preto?" Tirei uma semana de férias. Onde? Em Isha. Eu também estava em Isha. Eu sei, Lina me tinha dito. Eu até a procurei, mas nunca a vi por lá. Apontei o carro. É bonito. Stefano estampou no rosto uma expressão de moderada concordância. Disse, indicando Lila com olhos brincalhões: "Comprei por causa de sua amiga, mas ela não quer acreditar." Olhei para Lila, que estava séria na sombra, com uma expressão tensa. Stefano se dirigiu a ela vagamente irônico. "Lenúcia já voltou. O que você vai fazer agora?" Lila disse como se a coisa a incomodasse. "Vamos, mas se lembre de que você convidou a ela, e não a mim. Eu apenas acompanhei vocês." Ele sorriu e voltou para a loja. "O que está acontecendo?" Perguntei desorientada. "Não sei", respondeu. E com isso queria dizer que não sabia exatamente em que estava se metendo. Tinha um ar de quando precisava fazer à cabeça um cálculo difícil, mas sem a expressão destemida de sempre. Estava visivelmente preocupada, como se estivesse testando um experimento de êxito incerto. "Tudo começou", me disse, "com a chegada desse carro. Primeiro como se estivesse brincando, depois com uma seriedade crescente. Stefano lhe jurara que tinha comprado aquele carro por ela, pelo prazer de abrir-lhe a porta pelo menos uma vez e fazê-la entrar. "Foi feito exclusivamente para você", dissera ela. E desde que lhe entregaram o carro, no final de julho, ele lhe pedia continuamente, mas não de maneira impositiva, com gentileza, primeiro, que desse uma volta com ele e Afonso, depois com ele e Penúcia, depois até com ele e a mãe. Mas ela sempre recusara a proposta. Finalmente lhe prometera: "Eu vou quando Lenúcia voltar de Isha." E agora estavam ali. Era pagar para ver o que iria acontecer. "Mas ele sabe de Marcelo?" "Claro que sabe." "E então?" "Continua insistindo." "Estou com medo, Lila." "Lembra quantas coisas já fizemos que nos davam medo? Esperei você de propósito." Stefano voltou sem o avental, cabelos pretos, rosto queimado, olhos pretos e luminosos, camisa branca e calça escura. Abriu a porta do carro, sentou-se ao volante, levantou a capota. Fiz que ia me enfiar no exíguo espaço do banco posterior, mas Lila me impediu. Ela foi atrás. Acomodei-me pouco à vontade ao lado de Stefano, que partiu logo em seguida, dirigindo-se para a zona dos prédios novos. O calor se dissipou com o vento. Me senti bem, entorpecida pela velocidade e, ao mesmo tempo, pelas tranquilas certezas desprendidas pelo corpo de Carrace. Tive a impressão de que Lila me explicara tudo sem me explicar nada. Havia, sim, aquele carro esportivo novo, flamejante, que tinha sido comprado somente para levá-la a um passeio que tinha apenas começado. Havia, sim, aquele jovem que, mesmo sabendo de Marcelo Solara, violava regras viris sem nenhuma ansiedade. Havia, sim, eu, arrastada às pressas para aquela história só para ocultar, com a minha presença, palavras secretas trocadas entre eles, quem sabe até uma amizade. Mas que tipo de amizade? Naquele passeio de carro estava certamente ocorrendo algo de relevante, e, no entanto, Lila não soubera ou não quisera me fornecer os elementos necessários para entender. O que ela teria em mente? Não podia ignorar que estava preparando um terremoto pior do que quando lançara pedacinhos de papel encharcados de tinta. Entretanto, era provável que, de fato, não estivesse mirando nada específico. Ela era assim, rompia equilíbrios somente para ver de que outro modo poderia recompô-los. E aqui estamos nós, correndo, cabelos ao vento, Stefano guiando com satisfeita perícia, eu sentada ao seu lado como se fosse sua namorada. Pensei no modo como me olhara quando me disse que eu parecia uma atriz. Pensei na possibilidade de poder encantá-lo mais do que agora se encantava por minha amiga. Pensei com horror na probabilidade de que Marcelo Solara lhe desse um tiro. Sua bela figura, de gestos firmes, perderia toda a consistência, assim como o cobre da panela que Lila me descrevera. O passeio pelos edifícios novos serviu para evitar passar em frente ao bar Solara. "Eu não me incomodo se Marcelo nos vir", disse Stefano sem ênfase, "mas, se isso incomoda você, então tudo bem." Pegamos o túnel, seguimos rumo à marina. Era a estrada que tínhamos feito, eu e Lila, muitos anos atrás, quando a chuva nos pegara de surpresa. Mencionei aquele episódio. Ela sorriu. Stefano quis que o contássemos. Contamos cada detalhe, nos divertimos e, nesse meio tempo, chegamos aos Granilli, na zona portuária. "O que acham? É veloz, não é?"
Corre muito, respondi entusiasmada. Lila não fez nenhum comentário. Olhava ao redor, às vezes tocava meu ombro para me indicar as casas em ruínas, a pobreza maltrapilha nas ruas, como se visse ali a confirmação de alguma coisa e eu devesse compreender num instante. Depois perguntou a Stefano, séria, sem preâmbulos. Você é mesmo diferente? Ele a procurou no retrovisor. De quem? Você sabe. Não respondeu imediatamente. Depois disse em dialeto. Quer que lhe diga a verdade? Sim. A intenção é essa, mas não sei como isso vai terminar. Naquele momento, tive a confirmação de que Lila deve ter me omitido diversas passagens. Aquele tom alusivo testemunhava que ambos estavam em intimidade, que haviam conversado outras vezes entre si, e não de brincadeira, mas com seriedade. O que eu tinha perdido naquele período em Isha. Me virei para olhá-la. Demorava a replicar. Pensei que a resposta de Stefano a deixara nervosa por ser vaga demais. Ela estava inundada de sol, os olhos semicerrados, a camiseta inchada de seios e de vento. Aqui a miséria é pior que lá no bairro, disse, e depois, sem um nexo, rindo. Não ache que me esqueci de quando você quis furar minha língua. Stefano fez sinal que sim. Era outra época. Quem nasce covarde será sempre covarde. Você era o dobro de mim. Ele deu um sorrisinho constrangido e acelerou em direção ao porto sem responder. O passeio durou pouco menos de meia hora. Voltamos pelo Retifilo, pela Piazza Garibaldi. Seu irmão não está bem, disse Stefano quando já estávamos nas vizinhanças do bairro. Ele a procurou mais uma vez no retrovisor e quis saber. Os sapatos que vocês fizeram são os que estão expostos na vitrine? O que é que você sabe dos sapatos? Rino só fala disso. E daí? São muito bonitos. Ela estreitou os olhos, apertou-os quase a ponto de fechá-los. Compre, disse em seu tom provocador. Estão vendendo por quanto? Fale com meu pai. Stefano fez uma forte curva em U que me achatou contra a porta e pegamos a rua da sapataria. O que você está fazendo? Perguntou Lila, agora alarmada. Você me disse para comprar os sapatos e estou indo comprá-los. 37. Parou o carro diante da sapataria, veio abrir a porta para mim, estendeu-me a mão para me ajudar a descer. Não se preocupou com Lila, que se virou sozinho e nos seguiu. Ele e eu paramos em frente à vitrine sob os olhares de Rino e Fernando, que do interior da loja nos observavam com aborrecida curiosidade. Quando Lila nos alcançou, Stefano abriu a porta da loja, me deu passagem e entrou antes dela. Foi cordialíssimo com o pai e o filho. Perguntou se podia ver os sapatos. Rino correu para pegá-los e ele os examinou, os elogiou. São leves, mas também resistentes, e têm um belo traço. Me indagou. O que você acha, Leno? Respondi embaraçadíssima. São muito bonitos. Virou-se para Fernando. Sua filha disse que vocês três trabalharam muito neles e que têm a intenção de fazer outros, inclusive para a mulher. É verdade, disse Rino olhando maravilhado para a irmã. É verdade, disse Fernando perplexo, mas não imediatamente. E não haveria, quem sabe, um desenho, algo para entender melhor? Rino disse à irmã, levemente alterado porque temia uma recusa. Vá buscar os desenhos. De novo, para sua surpresa, Lila não opôs resistência. Foi ao fundo da loja e voltou estendendo as folhas ao irmão, que as passou a Stefano. Lá estavam todos os modelos que ela projetara quase 2 anos antes. Stefano me mostrou o desenho de um par de sapatos de mulher com saltos muito altos. Você os compraria? Sim. Voltou a examinar os desenhos, depois se sentou no banco e tirou o sapato direito. Que número é? 41. Mas que poderia ser um 42, mentiu Rino. Continuando a nos surpreender, Lila ajoelhou-se diante de Stefano e, servindo-se de uma calçadeira, ajudou que seu pé deslizasse para dentro do sapato novo. Depois tirou o outro sapato e repetiu a mesma operação. Stefano, que até o momento tinha feito o papel do homem prático sem cerimônia, ficou visivelmente perturbado. Esperou que Lila se levantasse e depois continuou sentado por alguns segundos, como para recobrar o fôlego. Então se pôs de pé e deu alguns passos. Estão apertados, disse. Rino se abateu decepcionado. Podemos colocá-los na máquina e alargá-los, interveio Fernando, mas com um tom incerto. Stefano me olhou e perguntou. Como ficaram em mim? Muito bem. Então fico com eles. Fernando ficou impassível. Rino recobrou o ânimo. Olha, Esther, esses são um modelo exclusivo cerulo, custam mais. Stefano sorriu, assumindo um tom afetuoso. E se não fosse um modelo exclusivo cerulo, você acha que eu os compraria? Quando ficam prontos? Rino olhou para o pai radiante.
Vão ficar na máquina por pelo menos 3 dias, disse Fernando, mas era claro que poderia ter dito 10, 20, um mês. Tanta era a vontade de ganhar tempo diante daquela inesperada novidade. Perfeito. Pensem num preço amigável e eu volto daqui a 3 dias para buscá-los. Tornou a dobrar as folhas com os desenhos e as meteu no bolso sobre nossos olhos perplexos. Depois apertou a mão de Fernando, de Rino, e se dirigiu para a porta. Os desenhos, disse Lila fria. Posso devolvê-los daqui a 3 dias? Perguntou ele em tom cordial e, sem esperar resposta, abriu a porta. Deixou-me passar primeiro e saiu depois de mim. Eu já estava sentada no carro ao lado dele quando Lila nos alcançou. Estava furiosa. Você acha que meu pai é bobo? Que meu irmão é bobo? Como assim? Se está pensando em bancar o palhaço comigo e com a minha família, está enganado. Você está me ofendendo. Eu não sou Marcelo Solara. E quem é você? Um comerciante. Os sapatos que você desenhou não existem em lugar nenhum, e não me refiro só a esses que acabei de comprar. Me refiro a todos. E então? Então me dê um tempo para pensar e nos vemos daqui a 3 dias. Lila o fixou como se quisesse ler seus pensamentos, sem se afastar do automóvel. Por fim, disse uma frase que eu jamais teria coragem de pronunciar. Olhe que Marcelo já tentou me comprar de todas as maneiras, mas a mim ninguém me compra. Stefano a olhou direto nos olhos por um longo segundo. Eu não gasto uma lira se não achar que ela poderá me render 100. Deu a partida e fomos embora. Agora eu tinha certeza. O passeio de carro tinha sido uma espécie de acordo acertado ao final de vários encontros, de muita conversa. Eu disse baixinho, em italiano. Por favor, Stefano, pode me deixar na esquina? Se a minha mãe me vir no carro com você, ela me quebra a cara. 38. A vida de Lila mudou de modo decisivo durante aquele mês de setembro. Não foi fácil, mas mudou. Quanto a mim, tinha voltado de Ixe apaixonada por Nino, marcada pela boca e pelas mãos de seu pai, certa de que choraria noite e dia por causa daquela mistura de felicidade e horror que sentia por dentro. Em vez disso, não fiz nem mesmo a tentativa de buscar uma forma para minhas emoções, e tudo se redimensionou em poucas horas. Deixei de lado a voz de Nino, o incômodo dos bigodes de seu pai. A ilha esmaeceu, perdeu-se em algum fundo secreto de minha cabeça. Dei lugar ao que estava acontecendo com Lila. Nos 3 dias seguintes ao surpreendente passeio no carro conversível, ela, com a desculpa das compras, foi várias vezes à charcutaria de Stefano, mas sempre pedindo que eu a acompanhasse. Concordei com o coração aos pulos, assustada por uma possível incursão de Marcelo, mas também satisfeita com meu papel de confidente pródiga em conselhos, de cúmplice na concepção de tramas, de objeto aparente das atenções de Stefano. Éramos menininhas, ainda que nos imaginássemos perfidamente desinibidas. Bordávamos sobre os fatos, Marcelo, Stefano, os sapatos, com a nossa habitual paixão, achando que sempre saberíamos fazer tudo se encaixar. Vou falar assim a ele, ela conjecturava, e eu sugeria uma pequena variação. Não, fale assim. Depois ela e Stefano falavam sem parar, num canto atrás do balcão, enquanto Afonso trocava 2 palavras comigo. Penúcia atendia aos clientes irritada e Maria, no caixa, espiava com apreensão o filho mais velho que, nos últimos tempos, dava pouca atenção ao trabalho e alimentava as fofocas das comadres. Naturalmente, improvisávamos. Durante aquelas idas e vindas, tentei entender o que realmente passava pela cabeça de Lila, de modo a estar em sintonia com seus objetivos. A princípio, tive a impressão de que ela pretendia simplesmente obter algum dinheiro para o pai e o irmão vendendo caro a Stefano o único par de sapatos produzido pelo Cerulo, mas logo me pareceu que ela visava, sobretudo, desembaraçar-se de Marcelo, servindo-se do jovem salsicheiro. Decisiva, nesse sentido, foi a vez em que lhe perguntei. Dos 2, qual é o que mais lhe agrada? Deu de ombros. Nunca gostei de Marcelo, me dá nojo. Você ficaria noiva de Stefano só para expulsar Marcelo de sua casa? Pensou um instante e respondeu que sim. A partir daquele momento, o objetivo final de todas as nossas maquinações nos pareceu esse: combater por todos os meios a intrusão de Marcelo em sua vida. O resto veio movimentar-se em torno disso, quase casualmente, e nos limitamos a dar-lhe um andamento. Às vezes, uma verdadeira orquestração, ou pelo menos assim pensávamos. Quem agiu, de fato, foi sempre e somente Stefano. Pontual, 3 dias depois, ele foi à loja e comprou os sapatos, embora ainda estivessem apertados. Entre muitas incertezas, os 2 Cerulo lhe cobraram 25.000 libras, mas prontos a baixar o preço até 10.000. Ele não titubeou e desembolsou mais 20.000 em troca dos desenhos de Lila, dos quais disse,
Ele gostava muito e pretendia emoldurá-los. Emoldurar? Indagou Rino. Sim. E você disse à minha irmã que também compraria os desenhos dela? Disse. Stefano não parou ali. Nos dias seguintes, apareceu de novo na sapataria e anunciou a pai e filho que tinha alugado o local adjacente à loja deles. Por hora está vago, disse, mas se um dia vocês decidirem ampliar, lembre-se que estou à disposição. Na casa dos Cerulo, discutiu-se demoradamente em voz baixa sobre o que significaria aquela frase, ampliar. Por fim, visto que ninguém conseguia matar a charada, Lila disse: Está propondo a vocês transformar a sapataria em um ateliê para fabricar os calçados Cerulo. E o dinheiro? Perguntou cautelosamente Rino. Ele providencia. Disse isso a você? Alarmou-se Fernando, incrédulo, imediatamente seguido por Núzia. Disse a vocês dois, esclareceu Lila, indicando o pai e o irmão. Mas ele sabe que sapatos feitos à mão custam caro? Vocês já deixaram isso bem claro. E se não venderem? Vocês perdem o esforço e ele o dinheiro. Só isso? Só. Toda a família viveu dias de agitação. Marcelo passou para o segundo plano. Chegava à noite às 8h30 e o jantar ainda não estava pronto. Muitas vezes se viu sozinho diante da televisão com Melina e Ada, enquanto os Cerulo confabulavam em outro cômodo. Naturalmente, o mais entusiasta era Rino, que recobrou a energia, a cor, a alegria, e assim como se tornara amigo íntimo dos Solara, agora começou a ficar amigo íntimo de Stefano, de Afonso, de Pinúcia e até de Dona Maria. Quando finalmente Fernando superou toda a resistência, Stefano compareceu à loja e, após uma breve conversa, chegou-se a um acordo verbal segundo o qual ele arcaria com todas as despesas e os dois Cerulo dariam início à produção seja do modelo que Lila e Rino já tinham feito, seja de todos os outros modelos, ficando assentado que o eventual lucro seria dividido meio a meio. Então ele extraiu as folhas de um bolso e os indicou um a um. Vocês farão esse e esse, disse. Mas esperamos que não demorem 2 anos, como sei que aconteceu com aquele outro par. Minha filha é mulher, se justificou Fernando constrangido, e Rino ainda não aprendeu bem o ofício. Stefano balançou a cabeça cordialmente. Podem deixar Lila livre, vocês precisam contratar ajudantes. E quem vai pagar? Perguntou Fernando. Sempre eu. Escolham 2 ou 3 livremente como acharem melhor. A simples ideia de ter funcionários seus, Fernando se entusiasmou e soltou a língua, causando visível desapontamento ao filho. Contou de quando havia aprendido o ofício com a boa alma do seu pai. Contou de como tinha sido deprimente o trabalho nas máquinas, em casoria. Contou que seu erro tinha sido se casar com Núzia, que suas mãos fracas e nenhuma vontade de labutar. Mas, se tivesse casado com Inês, uma paixão da juventude, grande e trabalhadora, há tempos teria tido um negócio só dele. Melhor que Campanile e Isaía, com um monstruário digno de ser exposto na mostra de Outremare. Contou por fim que tinha em mente sapatos lindos, uma perfeição, e que, se Stefano não tivesse fixado com aquelas loucurinhas de Lila, agora poderiam ser postos em execução, e quem sabe quantos venderiam. Stefano ouviu com paciência, mas depois reforçou que, por ora, ele estava interessado apenas em ver os desenhos de Lila executados com perfeição. Rino, então, retomou as folhas desenhadas pela irmã, as examinou minuciosamente e perguntou a Stefano com um leve tom de gozação. Quando estiverem molduradas, onde vai pendurá-las? Aqui dentro. Rino olhou para o pai, que, no entanto, voltara a anuviar-se, e não disse nada. Minha irmã está de acordo com tudo isso? Indagou. Stefano sorriu. E quem ousa fazer alguma coisa se sua irmã não estiver de acordo? Levantou-se, apertou vigorosamente a mão de Fernando e se dirigiu para a porta. Rino acompanhou, e, de repente, tomado por uma antiga preocupação, lhe gritou da soleira enquanto o salsicheiro caminhava para o conversível vermelho. A marca dos sapatos continua sendo Cerulo. Stefano lhe fez um sinal positivo com a mão sem se virar. Foram inventados por uma Cerulo e Cerulo vão se chamar. 39. Naquela mesma noite, antes de ir dar uma volta com Pasquale e Antônio, Rino disse: Macé, viu o carrão que Stefano comprou? Entorpecido pela televisão ligada e pela tristeza, Marcelo nem sequer respondeu. Então Rino sacou o pente do bolso, deu uma rápida penteada e declarou alegre: Sabe que ele comprou nossos sapatos por 45 mil liras? Está se vendo que tem dinheiro para jogar fora, respondeu Marcelo, e Melina morreu de rir. Não se sabe se pela tirada ou pelo que transmitiam na TV. A partir daquele momento, Rino descobriu o modo de irritar Marcelo.
noite após noite, e o clima ficou cada vez mais tenso. Além disso, assim que Solara chegava, sempre bem acolhido por Núzia, Lila sumia. Dizia que estava cansada e ia dormir. Numa noite, muito para baixo, Marcelo desabafou a Núzia. Se a sua filha vai dormir assim que eu chego, o que é que eu estou fazendo aqui? Evidentemente esperava que ela o confortasse, dizendo algo que o encorajasse a continuar na tentativa de conquistar o amor da menina. Mas Núzia não soube o que responder, e então ele mastigou. Ela gosta de outro? Não, não. Eu sei que ela vai fazer compras com Stefano. E onde mais ela iria fazer compras, meu filho? Marcelo se calou de olhos baixos. Ela foi vista no carro com o salsicheiro. Lenúcia também estava. Stefano está atrás da filha do contínuo. Não acho Lenúcia uma boa companhia para sua filha. Diga a ela que pare de encontrá-la. Eu não era uma boa companhia? Lila não devia me ver mais? Quando minha amiga me relatou aquele pedido de Marcelo, passei definitivamente para o lado de Stefano e comecei a elogiar-lhe as maneiras discretas, a calma determinação. É rico, lhe disse por fim. Mas já no momento em que dizia aquela frase, me dei conta de como a riqueza sonhada quando éramos meninas se transformava ainda mais. Os cofres cheios de moedas de ouro que uma procissão de criados de Libré depositariam em nosso castelo quando publicássemos um livro como Mulherzinhas, Riqueza e Fama, estavam definitivamente apagados. Permanecia talvez a ideia do dinheiro como o cimento que consolidaria nossa existência e a impediria de se desfazer junto às nossas pessoas queridas. Mas o traço fundamental que agora prevalecia era a concretude, o gesto cotidiano, a negociação. A riqueza da adolescência partia, sim, de uma iluminação fantástica ainda infantil, os desenhos de sapatos nunca vistos, mas se materializara na insatisfação agressiva de Rino, que queria gastar como se fosse rico, na televisão, nas massas e no anel de Marcelo, que pretendia comprar um sentimento, e finalmente, passo a passo, naquele jovem gentil, Stefano, que vendia embutidos, tinha um carro vermelho conversível, gastava 45 mil liras como se fosse nada, emoldurava desenhinhos, queria comercializar, além de provolones, sapatos, investia em couro e em mão de obra, parecia convencido de que saberia inaugurar uma nova era de paz e de bem-estar no bairro. Era, em suma, uma riqueza que estava nos fatos de todos os dias, e por isso mesmo sem esplendor e sem glória. É rico, ouvi que Lila repetia e começamos a rir, mas depois acrescentou, e também simpático e bom também. E eu logo concordei, aquelas eram qualidades que Marcelo não tinha, um motivo a mais para estar a favor de Stefano. Entretanto, aqueles dois adjetivos me confundiram, senti que davam o golpe final no fulgor das fantasias infantis. Nem um castelo, nem um cofre, tive a impressão de entender. Voltariam a estar no horizonte de Lila, nem no meu, ambas inclinadas a escrever uma história como mulherzinhas. Encarnando-se em Stefano, a riqueza estava tomando as feições de um jovem de avental gorduroso. Estava ganhando contornos, cheiros, voz, expressava simpatia e bondade. Era um homem que conhecíamos desde sempre, o filho mais velho de Dom Aquile. Fiquei agitada. De todo modo, ele quis furar sua língua. Era um menino. Ela o desculpou, comovida, melosa como nunca vira, tanto que só naquele momento me dei conta de que ela de fato avançara bem mais do que me dissera em palavras. Nos dias seguintes, tudo foi ficando cada vez mais claro. Vi como ela falava com Stefano e como ele parecia amoldado por sua voz. Acomodei-me ao pacto que nascia entre eles, não queria ficar de fora, e maquinamos por horas, nós duas, nós três, para agir de maneira que as pessoas, os sentimentos, a disposição das coisas mudassem depressa. No espaço ao lado da sapataria apareceu um operário que derrubou a parede divisória. A sapataria foi reorganizada. Compareceram 3 aprendizes, rapazes do interior, de Melito, quase mudos. Em um canto continuaram os trabalhos de troca de sola. No resto do espaço, Fernando instalou bancadas, prateleiras, seus instrumentos, os moldes de madeira segundo os vários tamanhos, e passou com repentina, insuspeitada energia, insuspeitada num homem magérrimo e consumido desde sempre por uma rancorosa frustração, a calcular o que fazer. Justamente no dia em que o novo trabalho estava para começar, Stefano deu as caras. Trazia um pacote feito com papel de embalagem. Todos ficaram em pé, inclusive Fernando, como se ele tivesse vindo para uma inspeção. Stefano abriu o pacote e dentro dele havia um bom número de quadrinhos da mesma medida, emoldurados por uma ripa marrom.
Eram as folhas do caderno de Lila sobre vidro, como se fossem preciosas relíquias. Pedia permissão a Fernando para pendurá-los nas paredes. Fernando resmungou alguma coisa e Stefano pediu ajuda de Rino e dos aprendizes para fixar os pregos. Somente quando os quadros estavam pendurados, Stefano permitiu que os 3 ajudantes saíssem para tomar um café, dando-lhes algumas liras. Assim que se virou com um sapateiro e o filho, anunciou em voz baixa que queria se casar com Lila. Abateu-se um silêncio insuportável. Nino limitou-se a um risinho de esperteza, e Fernando disse, enfim, fracamente: Stefano, Lila está noiva de Marcelo Solara. Sua filha não sabe disso? Como assim? Rino se intrometeu exultante. Fale a verdade. Você e mamãe abriram nossa casa para aquele escroto, mas Lina nunca o quis, nem quer. Fernando olhou feio para o filho. O salsicheiro disse com gentileza, olhando à sua volta. Temos um trabalho já em andamento. Não vamos estragar tudo. Eu só lhe peço uma coisa, Dom Fernand. Deixe sua filha decidir. Se ela preferir Marcelo Solara, vou me conformar. Gosto tanto dela que, se ela for feliz com outro, eu me retiro. E entre mim e vocês, tudo continua como está. No entanto, se ela me quiser, se quiser a mim, aí ninguém é santo e vocês vão ter de dá-la a mim. Você está me ameaçando, disse Fernando, mas morno, com um tom de constatação resignada. Não, só estou lhe pedindo que faça a felicidade de sua filha. Sei bem qual é a felicidade dela. Sim, mas ela sabe melhor que o senhor. E nesse ponto Stefano se levantou, abriu a porta e me chamou, a mim, que estava do lado de fora, esperando ao lado de Lila. Leno? Entramos. Como a gente gostava de se sentir no centro daqueles fatos, nós duas, e conduzi-los rumo ao seu êxito. Ainda me lembro da tensão excitada daquele momento. Stefano disse a Lila. Estou lhe dizendo diante de seu pai. Amo muito você, mais que a minha vida. Quer se casar comigo? Lila respondeu séria. Sim. Fernando se debateu um pouco. Depois murmurou com a mesma subalternalidade que manifestara tempos atrás em relação a Dom Aquile. Estamos fazendo uma grande afronta não só a Marcelo, mas a todos os Solara. E quem vai comunicar a decisão agora àquele pobre rapaz? Lila disse. Eu. 40. De fato, 2 noites depois, diante de toda a família, exceto Rino, que saíra para dar uma volta antes de se sentarem à mesa, antes de ligarem a televisão, Lila pediu a Marcelo, você me leva para tomar um sorvete? Marcelo não acreditou no que estava ouvindo. Um sorvete? Antes do jantar? Eu e você? E perguntou imediatamente a Núzia. A senhora gostaria de vir com a gente? Núzia ligou a televisão e disse. Não, obrigada, Marcé, mas não demorem muito, só 10 minutos, voltem logo. Certo, prometeu ele feliz. Obrigado. Repetiu obrigado pelo menos 4 vezes. Achava que o momento tão esperado finalmente chegara. Lila estava prestes a lhe dizer sim. Porém, assim que saíram do prédio, ela o afrontou e escandiu, com a gélida crueldade que lhe saía espontaneamente desde os primeiros anos de vida. Nunca lhe disse que gostava de você. Eu sei, mas agora gosta? Não. Marcelo, que era um rapagão de 23 anos, grande e forte, saudável, sanguíneo, se apoiou num poste de luz com o coração partido. Não gosta mesmo? Não, gosto de outro. E quem é? Stefano. Eu sabia, mas não podia acreditar. Pois deve acreditar, é isso mesmo. Vou matar você e ele. Quanto a mim, pode tentar já agora. Marcelo se afastou do poste, furioso, mas com uma espécie de estertor mordeu a mão direita cerrada em punho até correr sangue. Gosto muito de você, não posso fazer isso. Então peça isso a seu irmão, a seu pai, a algum amigo seu, pode ser que eles sejam capazes, mas deixe claro a todos que primeiro devem matar a mim, porque se tocarem em uma outra pessoa enquanto eu estiver viva, sou eu que mato vocês, e você sabe que eu sou capaz disso. Vou começar por você. Marcelo continuou mordendo o dedo com ferocidade. Depois deu uma espécie de soluço reprimido que lhe sacudiu o peito, virou as costas e foi embora. Ela lhe gritou por trás. Mande alguém buscar a televisão. Não precisamos dela. 41. Tudo aconteceu em pouco mais de um mês, e Lila enfim me pareceu feliz. Tinha encontrado uma saída para o projeto dos sapatos, tinha dado uma oportunidade ao irmão e a toda a família. Tinha se livrado de Marcelo Solara e se tornara noiva do jovem próspero mais estimado do bairro. O que mais poderia querer? Nada. Lila tinha tudo, e eu, nada. Quando a escola recomeçou, sofri seus dias cinzentos mais que o habitual.
Fui reabsorvida pelos estudos e, para evitar que os professores me pegassem despreparada, voltei a queimar as pestanas até às 11 da noite e a pôr o despertador para as 5h30. Passei a ver Lila cada vez menos. Em compensação, ficaram mais estreitos os laços com o irmão de Stefano, Afonso. Mesmo trabalhando sempre na charcutaria, ele tinha conseguido passar brilhantemente nos exames de recuperação, com 7 em cada uma das matérias em que tinha sido reprovado: latim, grego e inglês. Gino, que torcera por sua reprovação para que os dois repetissem juntos o quarto ginásio, ficou muito mal. Quando percebeu que nós dois, agora no 5º ano, íamos para a escola juntos e voltávamos todos os dias, ficou ainda mais irritado e cedeu à mesquinharia. Não dirigiu mais a palavra nem a mim, sua ex-namorada, nem a Afonso, seu ex-parceiro de banco, e isso apesar de estar na sala ao lado da nossa e nos encontrar frequentemente nos corredores e nas ruas do bairro. Mas fez pior. Logo fiquei sabendo que contava coisas feias sobre nós. Dizia que eu estava apaixonada por Afonso e que o bulinava durante as aulas, embora Afonso não correspondesse, porque, como ele bem sabia, depois de ter estado 1 ano ao seu lado, ele não gostava de meninas, preferia os rapazes. Relatei a coisa ao pequeno Carrace, esperando que ele fosse quebrar a cara de Gino, como era obrigatório naqueles casos. Mas ele se limitou a dizer num tom de desprezo em dialeto: "Todos sabem que a bichinha é ele." Afonso foi uma descoberta agradável e providencial. Emanava uma impressão de limpeza e boa educação. Apesar de se parecer muito com Stefano nos traços, os mesmos olhos, o mesmo nariz, a mesma boca, apesar de, ao crescer, seu corpo estar delineado de modo idêntico, com a cabeça grande, as pernas um tanto curtas em relação ao tronco, apesar de no olhar e nos gestos manifestar a mesma candura, eu sentia nele uma total ausência daquela determinação que, ao contrário, espreitava em cada célula de Stefano e que, ao meu ver, no fim das contas, reduzia sua gentileza a uma espécie de esconderijo do qual ela saltaria para fora a qualquer momento. Afonso era um rapaz que transmitia tranquilidade, uma espécie de ser humano, raro no bairro, da qual você sabe que não precisa esperar nada de ruim. Fazíamos o percurso trocando poucas palavras, mas não sentíamos constrangimento. Ele sempre tinha o que eu precisava, e se não tivesse, saía correndo para buscar. Ele me amava sem nenhuma tensão, e eu mesma me afeiçoei a ele serenamente. No primeiro dia de escola acabamos nos sentando no mesmo banco, coisa ousada naquela época, e mesmo os outros meninos debochando dele por sempre estar atrás de mim, e as meninas me perguntando sem parar se éramos namorados, nenhum dos dois se decidiu a mudar de lugar. Ele era uma pessoa confiável. Se percebia que eu precisava de um tempo para mim, me esperava de longe ou se despedia e ia embora. Se notava que eu queria que ficasse ao meu lado, não arredava pé, mesmo que tivesse outras coisas a fazer. Eu me servi dele para escapar de Nino Sarratori. Quando pela primeira vez, depois de Isha, nos vimos de longe, Nino veio imediatamente ao meu encontro com um ar muito amigável, mas o liquidei com 2 frases frias. No entanto, eu o amava muito. Bastava sua figura alta e delgada despontar e eu já ficava vermelha, com o coração aos pulos. No entanto, agora que Lila estava de fato namorando oficialmente, e com que namorado? Um homem de 22 anos, não um menininho, gentil, decidido, corajoso. Estava mais do que na hora que eu também arranjasse um namorado invejável, reequilibrando assim nosso relacionamento. Seria maravilhoso sairmos os 4, Lila com seu noivo, eu com o meu. Claro, Nino não tinha um conversível vermelho. Claro, era um estudante do 2º ano do liceu, não tinha um centavo no bolso, mas era 20 centímetros mais alto do que eu, enquanto Stefano era alguns centímetros mais baixo que Lila. E podia falar num italiano de livro, se quisesse. Lia e pensava sobre tudo. Era sensível às grandes questões da condição humana, enquanto Stefano vivia trancafiado em sua charcutaria. Falava quase exclusivamente em dialeto. Não fora além da escola profissionalizante. Era a mãe que cuidava do caixa da loja porque fazia contas melhor que ele. E mesmo tendo bom caráter, era sensível acima de tudo à circulação lucrativa do dinheiro. Porém, por mais que a paixão me devorasse, por mais que eu visse com clareza todo o prestígio que alcançaria aos olhos de Lila juntando-me a ele, pela 2ª vez que o encontrava e me apaixonava, não me senti pronta a estabelecer uma relação. O motivo me pareceu bem mais consistente do que os dos tempos da infância. Vê-lo me fazia lembrar imediatamente de Donato Sarratori, embora não se parecesse com ele nem um pouco, e o asco, a raiva que me suscitava a lembrança do que seu pai fizera sem que eu tivesse sido capaz de rejeitá-lo, se estendiam até ele. Claro, eu o amava, desejava falar com ele,
passear com ele, e às vezes pensava, me atormentando: por que você está agindo assim? O pai não é o filho não é o pai. Faça como Stefano fez com os Peluso. Mas não conseguia. Assim que imaginava um beijo entre nós, sentia a boca de Donato, e uma onda de prazer e náusea confundia pai e filho numa única pessoa. Para complicar ainda mais a situação, houve um episódio que me alarmou. Agora Afonso e eu tínhamos o hábito de voltar para casa a pé. Íamos até a Praça Nazionale e depois alcançávamos a Avenida Meridionale. Era uma longa caminhada, mas falávamos de trabalhos, de professores, dos nossos colegas e era agradável. Até que uma vez, pouco depois dos mangues, no início do estradão, me virei e tive a impressão de ter visto na plataforma da ferrovia um uniforme de fiscal, Donato Sarratori. Estremeci de raiva e de horror, desviando imediatamente o olhar. Quando tornei a olhar, não estava lá. Verdadeira ou falsa que fosse essa aparição, ficou-me impresso o barulho do coração no peito, como um disparo. E não sei por que me voltou à memória o trecho da carta de Lila sobre o barulho que a panela de cobre fizera ao explodir. Aquele mesmo barulho voltou já no dia seguinte, idêntico, só de ver Nino à distância. Então, assustada, me refugiei no afeto por Afonso, e tanto na entrada quanto na saída me mantive sempre perto dele. Assim que aparecia a figura esguia do rapaz que eu amava, me voltava para o filho menor de Dom Aquile como se tivesse coisas urgentes a lhe dizer, e nos afastávamos conversando. Em suma, foi um período confuso. Eu queria poder me agarrar a Nino, mas em vez disso estava o tempo todo grudada em Afonso. Aliás, temendo que se aborrecesse e me trocasse por outras companhias, sempre me comportei de modo muito gentil com ele. Às vezes até lhe falava com a voz aflautada. Porém, tão logo me dava conta de que podia encorajá-lo a uma queda por mim, mudava de tom. E se me entendesse mal e me declarasse seu amor? Isso me preocupava. Seria constrangedor. Eu teria que rejeitá-lo. Lila, de minha idade, estava noiva de um homem feito como Stefano, e teria sido no mínimo humilhante me juntar a um rapazinho, o irmão menor do noivo dela. Entretanto, minha cabeça desenhava rabiscos incontroláveis, e eu delirava. Certa vez em que voltava com Alfonso pela Avenida Meridionale e o sentia ao meu lado como um escudeiro a me escoltar entre os 1000 perigos da cidade, achei bonito que os dois Carrassi, Stefano e ele, de algum modo assumissem a função de proteger, ainda que de modo diverso, a Lila e a mim do mal mais negro do mundo, aquele mesmo mal que tínhamos experimentado pela primeira vez justamente subindo as escadas que levavam à casa deles, quando fomos recuperar as bonecas que seu pai nos havia roubado. 42. Eu gostava de descobrir nexos daquele tipo, especialmente se diziam respeito a Lila. Traçava como com um esquadro linhas entre momentos e fatos distantes entre si, estabelecia convergências e divergências. Naquele período isso se tornou um exercício cotidiano. Tanto eu passara bem em Isha quanto Lila passara mal na desolação do bairro. Tanto eu tinha sofrido ao deixar a ilha quanto ela se sentia cada vez mais feliz. Era como se por uma magia malévola a alegria ou a dor de uma implicasse a dor ou a alegria da outra. Tive a suspeita de que até o aspecto físico participava dessa gangorra. Em Isha eu me sentira bonita, e essa impressão não diminuíra após o retorno a Nápoles. Ao contrário, durante a assídua maquinação ao lado de Lila para ajudá-la a livrar-se de Marcelo, houve até momentos em que voltei a me achar mais bonita que ela. Em alguns olhares de Stefano percebi a possibilidade de agradá-lo. Mas agora Lila tinha retomado a dianteira. A satisfação lhe multiplicara a beleza, ao passo que eu, envolvida nos trabalhos da escola, consumida na paixão frustrada por Nino, estava mais uma vez ficando feia. A cor saudável desbotava, as espinhas voltavam, e numa manhã surgiu de repente o espectro dos óculos. O professor Gerace me interrogou sobre algo que tinha escrito na lousa e percebeu que eu não enxergava quase nada. Ele disse que eu precisava ir logo a um oculista. Quis escrever a recomendação em meu caderno. Solicitou para o dia seguinte a assinatura de um dos meus pais. Voltei para casa e mostrei o caderno. Estava cheia de sentimentos de culpa pela despesa que as lentes causariam. Meu pai fechou a cara. Minha mãe gritou: "Você está sempre em cima dos livros! Acabou estragando a vista!" Fiquei muito mal. Então eu tinha sido punida pela ousadia de querer estudar? Mas e Lila? Não tinha lido bem mais que eu? Então, por que motivo a visão dela era perfeita enquanto eu enxergava cada vez menos? Por que eu precisaria usar lentes pelo resto da vida e ela não? A necessidade de óculos acentuou em mim a ânsia de encontrar um traçado que, para o bem e para o mal,
mantivesse unidos o meu destino e o de minha amiga. Eu, cega, ela, um falcão. Eu, com a pupila opaca, ela com aqueles olhos estreitos que desde sempre lançavam flechas e viam longe. Eu, agarrada a seu braço em meio às sombras. Ela, a me conduzir com um olhar rigoroso. Por fim, graças a seus contatos na prefeitura, meu pai conseguiu dinheiro. Fui ao oftalmologista que me diagnosticou uma forte miopia e os óculos se materializaram. Quando me vi no espelho, minha imagem excessivamente nítida foi um duro golpe. Impurezas na pele, cara larga, boca grande, nariz grosso e olhos aprisionados na moldura da armação, que parecia ter sido projetada com raiva por um designer sobre sobrancelhas já por si muito espessas. Me senti definitivamente desfigurada e decidi usá-los somente em casa, ou no máximo se precisasse copiar alguma coisa no quadro negro. Mas uma manhã, na saída da escola, esqueci-os no banco. Voltei à sala correndo, mas o pior já tinha acontecido. Na agitação que contagiava a todos nós quando soava o último toque da campainha, os óculos tinham caído no chão. Agora estava com uma haste quebrada e uma lente partida. Comecei a chorar. Não tive coragem de voltar para casa. Me refugiei com Lila em busca de ajuda. Contei o que tinha acontecido e ela me pediu para ver os óculos. Os examinou. Disse que os deixasse com ela. Expressou-se com uma determinação diferente da que tinha em geral. Mostrou-se mais calma, como se já não fosse necessário bater-se até o extremo por cada mínima coisa. Imaginei alguma intervenção milagrosa de Rino com seus instrumentos de sapateiro e voltei para casa esperando que meus pais não notassem que eu estava sem lentes. Dias depois, num fim de tarde, ouvi alguém me chamando do pátio. Lá estava Lila com meus óculos no nariz, e à primeira vista, o que mais me chamou a atenção não foi seu aspecto de novo, mas que a deixavam mais bonita. Desci às pressas, pensando, por que nela, que não precisa, os óculos ficam bem, e em mim, que não posso prescindir deles, estragam meu rosto? Assim que apareci no portão, ela tirou os óculos rindo, batendo as pálpebras. Disse, me fazem mal aos olhos, e os colocou ela mesma em meu nariz, exclamando, como você fica bem com eles, deve usá-los sempre. Tinha dado os óculos a Stefano, que os levara a uma ótica no centro. Murmurei constrangida que eu nunca poderia retribuir aquela gentileza, e ela replicou irônica, talvez com uma ponta de perfídia. Retribuir em que sentido? Dar-lhe o dinheiro. Então sorriu e disse orgulhosa, não precisa, agora faço o que bem entender com o dinheiro. 43. O dinheiro reforçou ainda mais a impressão de que aquilo que me faltava ela possuía de sobra, e vice-versa, num jogo contínuo de trocas e reviravoltas que, ora com alegria, ora com sofrimento, nos tornavam indispensáveis uma à outra. Ela tem Stefano, me perguntei após o episódio dos óculos. Basta estalar os dedos e num segundo conserta minhas lentes. E eu tenho o quê? Respondi que eu tinha a escola, privilégio que ela havia perdido para sempre. Essa é a minha riqueza, tentei me convencer. E, de fato, naquele ano, os professores, todos eles, voltaram a me elogiar. Os boletins foram cada vez mais brilhantes e até o curso teológico por correspondência foi muito bem. Recebi como prêmio uma Bíblia de capa preta. Exibi meus sucessos como se fossem um bracelete de prata de minha mãe, mas não sabia o que fazer com aquela competência. Na sala não havia ninguém com quem eu pudesse discutir as coisas que lia, as ideias que me vinham à mente. Afonso era um rapaz esforçado. Depois da derrapada no ano anterior, ele retomara o rumo e agora estava acima da média em todas as matérias. Porém, quando tentava refletir com ele sobre Os Noivos, ou sobre os maravilhosos romances que eu continuava pegando emprestado na biblioteca do professor Ferraro, ou até sobre o Espírito Santo, ele se limitava a ouvir. Por timidez ou por incipiência, não falava nada que me estimulasse outros pensamentos. Além disso, enquanto nas sabatinas ele usava um bom italiano, no tete-a-tete não saía nunca do dialeto. E em dialeto era difícil raciocinar sobre a corrupção da justiça terrena, bem como se via durante o almoço na casa de Dom Rodrigo, ou sobre as relações entre Deus, o Espírito Santo e Jesus, que mesmo sendo uma única pessoa, quando se decompunham em três, a meu ver, deviam necessariamente ordenar-se segundo a hierarquia. E aí quem vinha primeiro? Quem por último? Logo me ocorreu o que certa vez me dissera Pasquale. Ainda que fosse um liceu clássico, minha escola não devia ser das melhores. Concluí que ele tinha razão. Raramente eu via minhas colegas de escola bem vestidas como as garotas da rua Emile. E jamais acontecia de virem buscá-las na saída do colégio jovens trajados elegantemente, com automóveis mais luxuosos que os de Marcelo ou de Stefano. Os méritos intelectuais também eram escassos.
O único rapaz que tinha em torno de si uma fama semelhante à minha era Nino. Mas agora, depois da frieza com que o tratei, ele se esgueirava de cabeça baixa sem nem sequer me olhar. O que fazer então? Eu tinha necessidade de me expressar, a cabeça estava a mil. Então recorri a Lila, especialmente nas férias da escola. Nos encontrávamos, conversávamos. Eu lhe falava detalhadamente das aulas, dos professores. Ela me ouvia com atenção e eu esperava que ela ficasse curiosa e voltasse à fase em que, em segredo ou abertamente, corria logo atrás dos livros que lhe permitiam me acompanhar. Mas isso nunca aconteceu. Era como se uma parte dela segurasse firmemente a outra parte na coleira. Em vez disso, desenvolveu em pouco tempo uma tendência a intervir de chofre, em geral de modo irônico. Uma vez, só para dar um exemplo, falei a ela sobre o meu curso de teologia e mencionei para impressioná-la com questões que me obcecavam, que não sabia o que pensar do Espírito Santo. Sua função não estava clara para mim. O que é? Especulei em voz alta. Uma entidade subordinada a serviço tanto de Deus quanto de Jesus, tipo um mensageiro? Ou uma emanação das duas primeiras pessoas como um fluido miraculoso? Mas, no primeiro caso, como é possível que uma entidade que serve de mensageiro depois se torne uma coisa só com Deus e seu Filho? Não seria como dizer que meu pai contínuo da prefeitura é uma coisa só com o prefeito, com o comandante Lauro? Já se analisarmos o segundo caso, bem, um fluido, o suor, a voz são parte da pessoa da qual emanam. Então, qual o sentido de considerar o Espírito Santo separado de Deus e de Jesus? Ou é o Espírito Santo a pessoa mais importante e as outras duas são um modo de ser dele, ou não entendo qual a sua função. Lila, lembro bem, estava se preparando para sair com Stefano. Iam a um cinema do centro com Penúcia, Rino e Afonso. Eu a observava enquanto ela vestia uma saia nova, um casaco novo, e agora era mesmo outra pessoa, até os tornozelos tinham deixado de ser 2 palitos. Entretanto, vi que seus olhos se estreitavam como quando tentava capturar algo fugídio. Disse em dialeto, você ainda perde tempo com essas coisas, Leno. Nós estamos voando sobre uma bola de fogo. A parte que resfriou flutua sobre a lava. Sobre essa parte construímos prédios, pontes e estradas. De vez em quando a lava sai do Vesúvio ou então provoca um terremoto que destrói tudo. Há micróbios por todo lado que nos fazem adoecer e morrer. Há as guerras. Há uma miséria ao redor que nos torna todos ruins. A cada segundo pode acontecer alguma coisa que lhe fará sofrer de uma maneira que nunca verá lágrimas suficientes. E você faz o quê? Um curso de teologia em que se esforça para entender o que é o Espírito Santo? Deixa pra lá, foi o diabo que inventou o mundo, não o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer ver o fio de pérolas que Stefano me deu? Falou assim, grosso modo, me confundindo. E não só naquela circunstância, mas sempre com maior frequência, até que aquele tom se estabilizou, tornou-se seu modo de me fazer frente. Se eu dizia algo sobre a Santíssima Trindade, ela com poucas frases apressadas, mas quase sempre benevolentes, eliminava qualquer conversa possível e passava a me mostrar os presentes de Stefano, o anel de noivado, o colar, um vestido novo, um chapeuzinho, enquanto as coisas que me entusiasmavam, com as quais eu me enfeitava diante dos professores, tanto que eles me consideravam excelente, se esvaziavam num canto, desprovidas de sentido. Eu deixava para lá as ideias, os livros, passava a admirar todos aqueles mimos em contrastes com a mesma casa pobre de Fernando, o sapateiro. Provava as roupas e os objetos de valor. Quase imediatamente constatava que, em mim, nunca ficariam tão bons quanto nela, e batia em retirada. 44. No papel de noiva, Lila foi muito invejada e causou não pouco descontentamento. De resto, se seu modo de ser já irritava quando era uma menina raquítica, imagine agora que era uma mulher de sorte. Ela mesma me contou sobre uma crescente hostilidade da mãe de Stefano e principalmente de Penúcia. As 2 mulheres tinham pensamentos maldosos, nitidamente estampados na cara. Quem é filha do sapateiro pensava que era? Que poção maléfica tinha dado a Stefano? Como é que bastava a ela abrir a boca e ele imediatamente abria a carteira? Vai querer dar uma de dona na nossa casa? Se Maria se limitava a um aborrecimento silencioso, Penúcia não se continha e explodia, voltando-se contra o irmão. Por que você compra tudo para ela e para mim não só nunca me deu nada, mas ao contrário, nas raras vezes em que eu comprava alguma coisa para mim, sempre me criticou dizendo que eu fazia gastos inúteis. Stefano exibia seu meio sorriso tranquilo e não replicava, mas não demorou muito, coerente com a sua linha de mediação, passou a dar presentes também à irmã.
Foi assim que começou uma disputa entre as duas jovens, que iam ao cabeleireiro juntas e compravam vestidos idênticos. Mas isso só fez exasperar Penúcia ainda mais. Ela não era feia, tinha alguns anos a mais que nós. Talvez fosse até mais bem feita, mas o efeito que qualquer roupa ou objeto faziam em Lila não eram sequer comparável ao efeito que faziam nela. A primeira a se dar conta disso foi a mãe. Quando Maria via Lila e Penúcia prontas para sair, com penteados parecidos, com roupas parecidas, sempre achava um jeito de devagar e chegar por vias tortas, com ares falsamente benévolos, a criticar a futura nora por qualquer coisa que fizera dias antes, como deixar a luz da cozinha acesa ou a torneira aberta depois de ter tomado um copo d'água. Depois se virava para o outro lado como se tivesse muita coisa a fazer e resmungava enfesada: "Voltem cedo." Nós, meninas do bairro, logo tivemos problemas parecidos. Nos dias de festa, Carmela, que insistia em ser chamada de Carmen, Ada e Gigliola começaram a se enfeitar, sem o admitir, sem dizer entre si, numa competição com Lila, sobretudo Gigliola, que trabalhava na confeitaria e que, embora estivesse não oficialmente com Michele Solara, comprava e se fazia comprar de propósito coisas vistosas, a fim de exibi-las nos passeios a pé ou de carro. Mas não havia disputa. Lila parecia inalcançável, uma figura deslumbrante à contraluz. A princípio tentamos contê-la, impor-lhe os velhos hábitos. Atraímos Stefano ao nosso velho grupo, o paparicamos, e ele pareceu contente, tanto que num sábado, talvez movido por uma simpatia em relação a Antônio e Ada, disse a Lila: "Veja se Lenúcia e os filhos de Melina vêm amanhã à noite jantar alguma coisa com a gente." Aquele "a gente" queria dizer eles dois com Penúcia e Rino, que agora fazia questão de passar o tempo livre com o futuro cunhado. Aceitamos, mas foi uma noite complicada. Temendo destoar, Ada pegou emprestado um vestido de Gigliola. Stefano e Rino escolheram não uma pizzaria, mas um restaurante em Santa Lúcia. Como nem eu, nem Antônio, nem Ada nunca tínhamos ido a um restaurante, coisa de granfino, fomos vencidos pela ansiedade. Como se vestir? Quanto custaria? Enquanto os quatro saíram com a jardineta, nós chegamos à praça do plebiscito de ônibus e fizemos o resto do percurso a pé. Quando chegamos ao restaurante, eles pediram com desenvoltura muitos pratos e nós, quase nada, com medo de que a conta ficasse muito alta para nossas possibilidades. Ficamos quase sempre calados, porque Stefano e Rino falaram sobretudo de dinheiro e nem pensaram em envolver pelo menos Antônio em conversas de outro tipo. Ada, inconformada com a situação de marginalidade, passou a noite toda tentando atrair a atenção de Stefano com afetações excessivas que incomodaram o irmão. Ao final, quando chegou a hora de pagar a conta, descobrimos que o salsicheiro já tinha acertado tudo, e, se Rino não se importou nem um pouco com isso, Antônio voltou furioso para casa, porque, mesmo tendo a mesma idade de Stefano e Rino, mesmo trabalhando como eles, se sentira tratado como um mendigo. Mas o fato mais significativo foi que eu e Ada, com sentimentos diversos, nos demos conta de que, num local público, fora da relação amigável e íntima, não sabíamos o que dizer a Lila, nem como tratá-la. Estava tão bem maquiada, tão bem vestida, que parecia adequada à jardineta, ao conversível, ao restaurante de Santa Lúcia, mas já fisicamente inadepta a pegar o metrô com a gente, a andar de ônibus, a passear a pé, a comer uma pizza na Avenida Garibaldi, ir ao cinema da paróquia, a dançar na casa de Gigliola. Naquela noite ficou evidente que Lila estava mudando de status. Ao longo dos dias, dos meses, se tornou uma senhorinha que imitava os modelos das revistas de moda, as garotas da TV, as jovens que tinham visto passeando na rua Chiaia. Quando aparecia, emanava um brilho que parecia uma bofetada violenta na cara miserável do bairro. O corpo, cujos vestígios de menina ainda persistiam quando costurados juntas a trama que a levaria ao noivado com Stefano foi rapidamente lançado a territórios escuros. Já a luz do sol se mostrou uma jovem mulher que, quando aos domingos saía de braço dado com o noivo, parecia aplicar uma cláusula de seu acordo de casal. Com seus presentes, Stefano parecia querer mostrar ao bairro que, se Lila era bonita, podia ser cada vez mais, e ela parecia ter descoberto o prazer de aurir da fonte inesgotável de sua beleza, e sentir e exibir que nenhum perfil bem desenhado podia contê-la de uma maneira definitiva. Tanto que um novo penteado, um novo traje, uma nova maquiagem nos olhos ou na boca eram apenas limites superados a cada vez, que dissolviam os precedentes. Stefano parecia buscar nela o símbolo mais evidente do futuro de prosperidade e poder do qual tendia, e ela dava a impressão de usar o sinete que lhe impunha para garantir a segurança de si, do irmão, dos pais
e dos outros parentes em relação a tudo o que enfrentara e desafiara confusamente desde criança. Ainda não sabíamos nada daquilo que, em segredo, na intimidade, depois da horrível experiência do Ano Novo, ela chamava de desmarginação. Mas eu conhecia a história da panela que explodira. Aquilo sempre esteve à espreita em algum canto de minha cabeça, moendo e remoendo. E me lembro de que, em casa, numa noite, reli de caso pensado a carta que ela me mandara de Isha. Como era sedutor aquele seu modo de contar sobre si, e como tudo já parecia tão distante. Precisei aceitar que a Lila que me escrevera aquelas palavras tinha desaparecido. Na carta ainda havia a menina que escrevera a Fada Azul, que aprendera latim e grego sozinha, que devorara meia biblioteca do professor Ferraro, até a que tinha desenhado os sapatos agora emoldurados na loja de calçados. Porém, na vida cotidiana, já não havia, não a sentia mais. A Cerulo, nervosa e agressiva, tinha como se imolado, e mesmo continuando a morar, eu e ela, no mesmo bairro, mesmo tendo tido a mesma infância, mesmo vivendo ambas nossos 16 anos, tínhamos subitamente ido parar em dois mundos diversos. Enquanto os meses corriam, eu estava me transformando numa garota desleixada, despenteada, de óculos, debruçada sobre livros esfarrapados que desprendiam o mau cheiro dos volumes comprados com grande sacrifício nos sebos ou conseguidos pela professora Oliviero. Ela passeava de braço dado com Stefano, penteada como uma diva, trajando roupas que a faziam parecer uma atriz ou uma princesa. Eu a olhava da janela, sentia que a sua forma anterior se rompera e tornava a pensar naquela linda passagem da carta, o cobre explodindo e retorcido. Era uma imagem que agora eu usava continuamente, toda vez que notava uma fratura dentro dela ou dentro de mim. Eu sabia, talvez soubesse, que nenhuma forma jamais poderia conter Lila e que, mais cedo ou mais tarde, ela arrebentaria tudo outra vez. 45. Depois da noitada ruim no restaurante de Santa Lúcia, não houve outras ocasiões como aquela, e não porque os dois noivos não voltassem a nos convidar, mas porque nós mesmos nos furtamos, ora com uma desculpa, ora com outra. No entanto, quando os trabalhos da escola não me tiravam toda a energia, eu me deixava levar a um baile caseiro ou a uma pizza, com todo o grupo de antigamente, mas preferia sair só quando tinha certeza de que Antônio também iria, o qual há algum tempo se dedicava a mim de modo integral, com uma paquera discreta, cheia de atenções. Claro, a pele do rosto era lustrosa e cheia de pontinhos pretos. Os dentes aqui e ali se mostravam azulados. As mãos eram rudes, dedos robustos com os quais certa vez havia soltado sem esforço os parafusos do pneu furado de um velhíssimo carro que Pasquale conseguira. Mas tinha cabelos caracolados muito pretos que davam vontade de acariciar. E mesmo sendo muito tímido, nas raras vezes em que abria a boca dizia coisas espirituosas. De resto, era o único que notava minha existência. Enzo aparecia raramente. Levava uma vida da qual sabíamos pouco ou quase nada, mas quando comparecia, se dedicava sem nunca exagerar, com o seu jeito retirado, lento, a Carmela. Quanto a Pasquale, parecia ter perdido o interesse pelas meninas depois da recusa de Lila. Não dava muita bola nem a Ada, que com ele era toda caras e bocas, apesar de repetir sem parar que não aguentava mais ver sempre nossas caras feias. Naturalmente, naquelas noitadas, mais cedo ou mais tarde se acabava falando de Lila. Embora, aparentemente, ninguém tivesse vontade de mencioná-la, os rapazes estavam todos meio desiludidos, e cada um deles queria estar na pele de Stefano. Mas o mais infeliz era Pasquale. Se não sentisse um antigo ódio pelos Solara, provavelmente teria se unido publicamente a Marcelo contra a família Cerulo. Seus sofrimentos de amor o escavavam por dentro, e só o fato de avistar Lila e Stefano juntos lhe tirava a alegria de viver. Entretanto era, por natureza, um rapaz de bons sentimentos e pensamentos, de modo que estava atentíssimo em manter as próprias reações sob controle e a comportar-se de modo justo. Quando soubera que Marcelo e Michele tinham desancado Rino numa noite, e mesmo sem lhe tocar um dedo, o cobriram de insultos. Pasquale apoiou sem meios termos as razões de Rino. Quando se soube que Silvio Solara, o pai de Michele e Marcelo, fora pessoalmente à sapataria recém-reformada de Fernando e o acusara pacatamente de não ter sabido educar a filha e então, olhando ao redor, observara que ele podia até fabricar todos os calçados que quisesse, mas depois onde os venderia, nunca acharia uma loja que os comprasse, sem contar que com toda aquela cola que havia ali, com todos aqueles cordões e piche e moldes de madeiras e solas e palmilhas, bastava um triz para que tudo pegasse fogo.
Pasquale prometera que, em caso de incêndio na sapataria Cerulo, ele mesmo iria com alguns colegas de confiança incendiar o bar Confeitaria Solara. Mas era crítico quanto a Lila. Falava que ela deveria ter fugido de casa em vez de aceitar que Marcelo fosse ali cortejá-la todas as noites. Falava que deveria ter arrebentado a TV com um martelo e não ficá-la diante dela com quem se sabia que a comprara só para tê-la. Falava, por fim, que era uma garota muito inteligente para estar de fato apaixonada por um banana hipócrita como Stefano. Naquelas ocasiões, eu era a única que não ficava calada, desaprovando explicitamente as críticas de Pasquale. Rebatia com coisas do tipo: não é nada fácil fugir de casa, não é nada fácil ir contra a vontade das pessoas que você ama. Nada é fácil, tanto é que você critica ela em vez de atacar seu amigo Rino. Foi ele quem a meteu naquela cilada com Marcelo, e se Lila não tivesse achado um meio de se livrar de Marcelo, teria que se casar com ele. E concluía fazendo o elogio de Stefano, dizendo que, dentre todos os rapazes que conheciam Lila desde pequena e que gostavam dela, ele tinha sido o único a ter a coragem de defendê-la e ajudá-la. Fazia-se então um pesado silêncio, e eu me sentia muito orgulhosa de ter rechaçado qualquer crítica à minha amiga com um tom e uma linguagem que, de resto, deixara todos intimidados. Mas uma noite terminou em briga feia. Estávamos todos, inclusive Enzo, comendo uma pizza no Retifilo, um lugar onde a marguerita e uma cerveja custavam 50 liras. Daquela vez foram as meninas que começaram. Ada, acho, falou que Lila, segundo ela, era ridícula de andar por aí sempre cheirando a salão de beleza e com vestidos como os da princesa Soraya. Apesar de pôr veneno de barata na porta de casa, e uns mais, outros menos, todos rimos. Depois, uma coisa puxa a outra. Carmela chegou a dizer claramente que, em sua opinião, Lila estava com Stefano por dinheiro, para arranjar a vida do irmão e do resto da família. Eu ia começar minha defesa de praxe quando Pasquale me interrompeu e disse: a questão não é essa. A questão é que Lina sabe de onde esse dinheiro vem. Não me venham de novo com essa história de Dom Aquile e o mercado negro e o tráfico e a agiotagem e toda essa porcaria de antes e depois da guerra, eu disse. É isso mesmo, e se a sua amiga agora estivesse aqui, me daria razão. Stefano é só um comerciante que sabe vender. Então o dinheiro que ele pôs na sapataria do Cerulo veio da charcutaria? E por que não? O dinheiro veio do ouro das mães de família que Dom Aquile tinha escondido dentro do colchão. Lina banca a madame com o sangue de toda a gente pobre do bairro. E está sendo mantida, ela e toda a família, antes mesmo de casar. Eu estava para responder quando Enzo se intrometeu com seu distanciamento habitual. Desculpe, Pascal, mas o que significa está sendo mantida? Assim que ouvi a pergunta, entendi que a coisa azedaria. Pasquale ficou vermelho, se atrapalhou. Ser mantida significa ser mantida. Desculpe, mas quem é que paga quando Lina vai ao cabeleireiro ou quando compra aqueles vestidos e bolsas? Quem é que pôs dinheiro na sapataria para o sapateiro brincar de fabricar calçados? Ou seja, você está dizendo que Lina não está apaixonada, não está noiva, não vai se casar com Stefano, mas simplesmente se vendeu? Ficamos calados. Antônio balbuciou. Não é isso, Enzo. Pasquale não quis dizer isso. Você sabe que ele gosta de Lina, assim como todos nós. Enzo lhe fez um sinal para se calar. Fique na sua, Antó. Deixe Pasquale responder. Pasquale disse enfesado. Sim, ela se vendeu. E não está nem aí para o fedor da grana que gasta todo dia. Nessa altura tentei de novo dizer minha opinião, mas Enzo me tocou o braço. Desculpe, Leno, quero saber como é que Pasquale chama uma mulher que se vende. Então Pasquale teve um ímpeto de violência que todos percebemos em seus olhos e desabafou o que há meses tinha em mente dizer e gritar a todo o bairro. Puta! Eu chamo de puta! Lina se comportou e está se comportando como uma puta! Enzo se levantou e disse quase em voz baixa. Venha para fora. Antônio deu um pulo, segurou pelo braço Pasquale, que já queria se levantar, e disse: Não vamos exagerar, Enzo. Pasquale não está fazendo nenhuma acusação, só está fazendo uma crítica que qualquer um de nós poderia fazer. Enzo então respondeu, dessa vez em voz alta: Eu não. E se dirigiu para a saída escandindo: Espero vocês dois lá fora. Impedimos Pasquale e Antônio de segui-lo, e não aconteceu nada. Se limitaram a ficar de cara amarrada por uns dias e depois tudo voltou ao normal. 46. Relatei essa briga para dar uma ideia de como foi aquele ano e do clima que cercou as escolhas de Lila, especialmente entre os rapazes que secreta ou explicitamente a tinham amado, a tinham desejado, e com toda a probabilidade ainda amavam e desejavam. Quanto a mim, é difícil definir o emaranhado de sentimentos que me enredava.
Em todas as ocasiões eu defendia Lila e gostava desse papel. Gostava de me ouvir falando com a autoridade de quem faz estudos avançados, mas também sabia que poderia contar de bom grado, quem sabe até com os exageros, como Lila estava de fato seguindo cada movimento de Stefano, e eu ao lado dela, concatenando passo a passo como se aquilo fosse um problema de matemática, até chegar ao resultado: arranjar-se, arranjar o irmão, tentar levar a cabo o projeto da fábrica de calçados e até conseguir dinheiro para consertar meus óculos quebrados. Eu passava em frente à velha loja de Fernando e experimentava um sentimento de vitória por interposta pessoa. Lila evidentemente conseguira. A sapataria, que nunca tivera um letreiro, agora expunha em cima da velha porta uma espécie de tabuleta com a inscrição Cerulo. Fernando, Rino e os 3 aprendizes trabalhavam colando, orlando, martelando e esmerilhando da manhã até tarde da noite, inclinados em suas mesas. Sabia-se que o pai e filho brigavam muito. Sabia-se que Fernando defendia não ser possível fabricar os sapatos, especialmente os de mulher, de acordo com os desenhos de Lila, que eram apenas uma fantasia de menina. Sabia-se que Rino defendia o contrário e pedia a Lila que intervisse nessa situação. Sabia-se que Lila dizia não ter mais nada a ver com aquilo, e que então Rino ia até Stefano e o arrastava para a oficina a fim de que ele mesmo desse ordens precisas ao pai. Sabia-se que Stefano ia até lá e olhava demoradamente os desenhos de Lila pendurados nas paredes, sorria para si e dizia pacatamente que queria os sapatos exatamente como estavam nos quadrinhos, que ele emoldurara e pusera ali para isso. Sabia-se, enfim, que tudo ia devagar e os ajudantes primeiro recebiam as instruções de Fernando, depois Rino as alterava, e aí as coisas paravam e então tudo recomeçava de novo. Fernando se dava conta das mudanças e tornava a mudar, e vinha Stefano e as coisas voltavam a estaca zero, em meio a gritos e objetos quebrados. Eu dava uma olhada e saía de fininho, mas os quadrinhos na parede não me saíam da cabeça. Pensava, esses desenhos, para Lila, foram uma fantasia. Não tem a ver com dinheiro, não faz sentido vendê-los. Toda essa trabalheira é o resultado final de sua imaginação, enaltecido por Stefano somente por amor. Sorte dela é que é tão amada, e que ama. Sorte dela que é adorada pelo que é e pelo que sabe inventar. Agora que deu ao irmão o que o irmão queria, agora que o livrou dos perigos, vai certamente inventar outras coisas. Por isso não quero perdê-la de vista. Alguma coisa vai acontecer. Mas não aconteceu nada. Lila se estabilizou no papel de noiva de Stefano, e também nas conversas que tínhamos quando eu tinha um tempo livre, ela me pareceu sempre satisfeita com o que era, como se além não visse mais nada, não quisesse ver mais nada senão um casamento, uma casa, filhos. Fiquei mal. Ela parecia pacificada, sem as asperezas de sempre. Só percebi tempos depois, quando soube por Gigliola Spagnuolo que circulavam coisas infames a seu respeito. Gigliola me disse com rancor em dialeto: agora sua amiga banca a princesa. Mas Stefano sabe que, quando Marcelo frequentava sua casa, ela lhe fazia um boquete todas as noites? Eu ignorava o que era um boquete. Conhecia a palavra desde menina, mas seu som remetia apenas a uma espécie de ultraje, a algo muito humilhante. Não é verdade? Marcelo diz que sim. É um mentiroso. Ah, é? E diz mentiras até ao irmão? Foi Michele quem lhe disse isso? Foi. Torci para que aqueles boatos não chegassem a Stefano. Toda vez que voltava da escola, eu me dizia, talvez eu deva avisar a Lila antes que aconteça algo ruim, mas temia que ela se enfurecesse e que, pelo modo como crescera, por sua maneira de ser, fosse diretamente até Marcelo Solara com o trinchete. De todo modo, acabei me decidindo. Era melhor contar o que eu sabia, assim pelo menos ela já ficava a par de tudo. Não só poderia se preparar para enfrentar a situação. Descobri que estava mais informada do que eu sobre o que era um boquete. Eu me dei conta disso quando ela usou uma fórmula mais clara para me dizer que ela jamais faria aquela coisa com um homem nenhum, de tanto nojo que lhe dava, muito menos com Marcelo Solara. Depois me contou que o boato já tinha chegado aos ouvidos de Stefano e que ele lhe perguntara que tipo de relação ela mantinha com Marcelo no período em que ele frequentou sua casa. Ela respondera com raiva: nenhum, você está louco? E Stefano se apressou em dizer que acreditava nela, que nunca tivera dúvidas, que só lhe fizera aquela pergunta para que ela soubesse que Marcelo contava safadezas a seu respeito. Mas enquanto isso assumira uma expressão absurda de quem, sem querer, percorre cenas de chacina que se formam na mente. Lila percebera isso e ambos discutiram longamente. Confessou que também ela sentia fome de sangue nas mãos. Mas para quê? Depois de muito conversar,
decidiram de comum acordo que ficariam um degrau acima de Solara e da lógica do bairro. Um degrau acima? Perguntei surpresa. Sim, ignorá-los. Marcelo, o irmão dele, o pai, o avô, todos. Agir como se não existissem. Assim, Stefano continuou com seu trabalho sem se preocupar em defender a honra da futura esposa. Lila continuou com sua vida de noiva sem recorrer ao trinchete ou a qualquer outra coisa, e os Solara continuaram difundindo obscenidades. Eu me despedi estupefata. O que estava acontecendo? Não conseguia entender. O comportamento dos Solara me parecia mais claro, mais coerente com o mundo que conhecíamos desde a infância. Mas o que ela e Stefano tinham em mente? Onde pensavam viver? Eles se comportavam de um modo que eu não via nem nos poemas que estudava na escola, nem nos romances que lia. Estava perplexa. Não reagiam às ofensas nem às injúrias realmente insuportáveis que os Solara estavam espalhando contra eles. Exibiam gentileza e cortesia diante de todos, como se fossem John e Jacqueline Kennedy em visita a um bairro de miseráveis. Quando saíam juntos a passeio, ele envolvendo-lhe os ombros com o braço, parecia que nenhuma das velhas regras estava valendo para eles. Riam, brincavam, se abraçavam e se beijavam na boca. Eu os via disparando no conversível, sozinhos, inclusive à noite, sempre vestidos como atores de cinema, e pensava, estão indo sabe-se lá onde, sem acompanhantes, e não às escondidas, mas com a concordância dos pais, com a concordância de Rino, cuidando da própria vida sem dar peso ao que as pessoas dizem. Era Lila quem estava levando Stefano a adotar aquele comportamento, que fazia deles o casal mais admirado e mais falado do bairro. Era essa a última novidade que ela inventara? Queria sair do bairro permanecendo no bairro? Queria arrastá-lo para fora de si, arrancar-lhe a antiga pele e impor-lhe uma nova, adequada que ela aos poucos ia inventando? Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da quarta parte do livro A Amiga Genial, de Helena Ferrante.